Em um mundo definido por espadas e feitiçaria, um jovem está debruçado sobre uma escrivaninha, pena em mãos, questionando seu destino. Ele rabisca furiosamente, com uma expressão de pura frustração, enquanto se pergunta em voz alta por que precisa lidar com essa maldita e desajeitada papelada. Este é Ragnar Brave, um nobre da fronteira. Em outro lugar, um homem mais velho em uniforme de mordomo chamado Sebas permanece solene, com um cigarro entre os dedos. Enquanto uma porta rende ao se abrir, ele relata que a maioria das pessoas na propriedade foi morta em batalha. Ele continua, informando a Ragnar que, mesmo sendo um mero criado, agora é sua responsabilidade como novo lorde. Sobrecarregado, Ragnar geme, dizendo a Sebas que ele chegou em boa hora e implorando por ajuda. A terra que Ragnar herdou, o território da fronteira Brave, é um lugar duro e implacável. Está cheio de monstros, e conflitos com países vizinhos são frequentes. Por causa desse ambiente brutal, outros nobres o chamam de o depósito de lixo. Ragnar reflete sobre a natureza de sua família. Seu pai e irmãos mais velhos eram um bando de militantes, o que o faz se perguntar como alguém em sua família poderia lidar com tarefas administrativas. Seu próprio treinamento foi muito diferente. Como terceiro filho, ele foi condicionado desde tenra idade a matar monstros e soldados inimigos, sendo até mesmo colocado contra um orc quando tinha apenas 3 anos. Mas essa vida teve um fim abrupto. Alguns meses atrás, o resto de sua família morreu no campo de batalha, não deixando nada para trás além de estandartes rasgados e espadas cravadas na terra. Como único sobrevivente, a tarefa repentina de herdar todo o território da fronteira recaiu diretamente sobre seus ombros. O peso de tudo isso se torna insuportável. Ele joga seus papéis para o ar, gritando sua frustração. Ele era apenas o terceiro filho que queria viver uma vida despreocupada como um aventureiro, não ficar preso em uma masmorra de papelada. Ele fecha os olhos com força, sobrecarregado, mas a voz de seu mordomo corta seus pensamentos, insistindo que ele não pode abandonar seu posto. Ele tem outro dever a cumprir. O mordomo começa a explicar a situação precária do território. É um lugar abençoado com abundantes recursos naturais e rico em materiais de monstros, o que faz com que os negócios com aventureiros prosperem. No entanto, essa prosperidade é frágil. Se desenvolverem os campos, soldados inimigos os saquearão. Se desenvolverem as montanhas, monstros virão para atacar. Como resultado, sua autossuficiência é extremamente limitada. Por causa dessa dependência, Ragnar, como herdeiro, deve frequentar a academia na capital real. Lá, ele terá que se insinuar para os outros filhos de nobres para garantir seu apoio. Ele contempla essa tarefa humilhante, questionando-se se é realmente capaz disso. Ele coça a cabeça, irritado, e pergunta se pode simplesmente se recusar a se matricular, argumentando que sua família já treina indivíduos talentosos. A resposta de Sebas é rápida e firme, absolutamente não. Sua frustração aumentando, Ragnar exige saber o que Sebas quer agora. O mordomo se posta formalmente e afirma que tem algo importante para discutir. Um músculo no rosto do mordomo se contrai enquanto ele o chama por seu título completo, Jovem Mestre Ragnar. A notícia é dada sem rodeios. Ragnar recebeu uma proposta de casamento. Os olhos do jovem lorde se arregalam em choque enquanto a imagem de uma noiva velada surge em sua mente. Ele recua, exclamando que a proposta é repentina demais. Sebas retruca calmamente que tais ofertas não são incomuns quando um homem se torna o senhor de um território. O mordomo lembra que seus irmãos também tiveram noivas, mas aquelas mulheres odiavam a região perigosa e nunca se estabeleceram lá, um fato que claramente perturba Ragnar. Ele se enfurece, percebendo que as noivas anteriores nem sequer compareceram ao funeral. Sebas confirma isso, acrescentando que, quando lhes deu a notícia da morte de seus irmãos, as mulheres pareceram bastante aliviadas. Sua raiva faz com que a pena em sua mão se quebre. Ele olha para seu mordomo, perguntando se ele entende a implicação, e sombriamente pondera se deveria simplesmente ir matá-las. Sebas, sempre profissional, calmamente aconselha seu jovem mestre a não seguir tal curso de ação. O humor do jovem mestre muda drasticamente. Em um momento, ele está caído sobre a mesa em desespero. No seguinte, ele se levanta de um salto, comemorando. Ele declara que, a partir de agora, viverá em um dormitório na capital real, retornando para administrar o território apenas durante as longas férias. Ele explica sua lógica, estará tão ocupado que provavelmente morrerá de qualquer maneira, então pede a Sebas que, por favor, recuse a proposta de casamento em seu nome. Em resposta, seu mordomo simplesmente lhe entrega uma pena sobressalente, afirmando que recusá-la é impossível. Sebas detalha a situação. Esta proposta em particular vem do Ducado de Olduod, a casa que fornece ao seu território mais armamento e comida do que qualquer outra família nobre. A revelação choca Ragnar, e a pena sobressalente se parte em sua mão. Ele busca desesperadamente uma saída, pedindo a Sebas que o lembre do título de sua família. Sebas confirma que ele é um conde, mas Ragnar protesta que um casamento entre a família de um duque e um mero conde da fronteira deveria estar fora de questão. O nome Olduod ecoa em sua mente. Uma expressão estranha cruza seu rosto quando uma profunda revelação o atinge. Ele se lembra deste mundo. Uma memória relampeja em sua mente. Há muito tempo, ele foi atingido por um orco. Ele entende agora que esse evento fez com que suas memórias ressurgissem e se pergunta por que havia se esquecido desse fato crucial até este exato momento. As peças se encaixam com um horror crescente. Ele é um reencarnado, e este mundo é um jogo que ele jogou uma vez. Uma visão de sua vida anterior emerge. Ele se vê deitado na cama, absorto em um console de videogame portátil. Ele se lembra de apreciar a cultura de um lugar chamado Japão, embora seu próprio nome daquela vida permaneça fora de seu alcance. Ele se espreguiçou, o peso total de sua situação se assentando. Este lugar, esta vida, era o mundo de um jogo que ele costumava jogar. O jogo era um título tome padrão.
Uma protagonista plebeia se matricula em uma escola aristocrática e, em uma história típica, desenvolve um relacionamento com um dos vários alvos de captura masculinos. Ele se lembrou, no entanto, que apesar da premissa romântica, o jogo era cheio de batalhas. No final da história, a capital real era essencialmente um campo de batalha, um fato que ele agora achava terrivelmente cômico. Mas o que tornava o jogo particularmente desafiador era uma certa personagem que aparecia frequentemente na tela de seu antigo console portátil. Ela era a vilã, Alicia, filha da família O'Dood. Criada com o único propósito de se tornar rainha, ela era noiva do príncipe, uma jovem refinada e talentosa que, como ele se lembrava de seu eu passado reclamando, estava sempre atrapalhando. Apesar de seus muitos dons, sua personalidade era terrível. Seu rosto se contorcia em desdém enquanto proferia insultos, menosprezando qualquer um que considerasse um mero plebeu. Seu elitismo era um tormento diário para a protagonista. Cercada por sua comitiva, Alice assediava constantemente a garota, exigindo que ela prendesse seu devido lugar na hierarquia social. No entanto, apesar do assédio constante, a protagonista só se aproximava mais do príncipe. Essa rivalidade crescente acabou levando a um duelo, com o futuro do príncipe em jogo. Ele se concentrou, relembrando os eventos que se seguiram. O resultado do duelo foi a derrota esmagadora de Alicia. Logo após, seu noivado com o príncipe foi imediatamente desfeito. Como consequência de suas ações e de sua derrota, Alicia foi forçada a assumir total responsabilidade. Ela foi dada em casamento a uma família nobre da fronteira, exilada da alta sociedade que um dia governou. O destino dela, como Ragnar se lembrava, era uma casa pequena e isolada em uma colina. Um pensamento súbito e horripilante o atingiu. A ficha caiu com força. Aquela não era a casa de um nobre qualquer da fronteira, era a casa de sua família. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela, trazendo consigo o amanhecer de uma nova e terrível realidade. Ele se curvou para a frente, desabando sobre a cama em total desespero. Ele enterrou o rosto nas mãos, pensando que este era o pior cenário possível. A perspectiva de viver com uma mulher como aquela era aterrorizante. Sua mente conjurou uma imagem de um futuro repleto de risadas desdenhosas dela enquanto o insultava dia após dia. Seria um inferno em vida. Enquanto se afundava em sua miséria, Sebas entrou no quarto para anunciar que a noiva do jovem mestre chegaria em breve. Ragnar sentiu que era o fim. Estava tudo acabado. Para piorar, ele também teria que frequentar a academia com ela. Agora vestido em trajes formais, ele confrontou seu mordomo. Questionou Sebas, argumentando que Alice era uma nobre criada exclusivamente para o príncipe herdeiro e perguntando qual era o sentido de trazê-la para a casa deles. A resposta de Sebas foi direta, era para se livrar dela e para dar o exemplo. O mordomo então acrescentou, com um ar estranhamente alegre, que o território Brave tem uma taxa de mortalidade bem alta, um fato que deixou Ragnar sem palavras. Sebas explicou que, para manter a casa Brave de pé, todos os sobreviventes da guerra estavam dando o seu melhor. O pessoal da casa, um grupo de criadas, um chefe e um guarda, pareciam mais veteranos de guerra do que simples criados. Sebas caminha ao lado de Ragnar por um longo corredor com painéis de madeira, lembrando ao jovem mestre que ele também precisa assumir suas responsabilidades. Ragnar ignora o comentário com um casual, sim, sim. Já entendi. A conversa deles termina quando saem da mansão. Diante deles, uma carruagem puxada por 2 cavalos brancos se aproxima do portão principal, sinalizando a chegada de sua nova senhora. Ele fica ao lado de Sebas, uma gota de suor na têmpora, com a expressão tensa enquanto observa a carruagem se aproximar. A carruagem para, e uma acompanhante de vestido escuro inclina a cabeça, anunciando a sua passageira. Minha senhora, nós chegamos. Um único e elegante sapato desce para o chão. Da carruagem emerge Alice O'Dood. Seu olhar é duro, sua postura é rígida, e uma severa cicatriz de queimadura cobre todo o lado esquerdo de seu rosto, da testa até a bochecha. Enquanto Sebas se adianta para recebê-la formalmente, apresentando-se e expressando a honra de recebê-la, Ragnar apenas consegue encarar, totalmente chocado com a aparência dela. O mordomo, notando o choque explícito de seu mestre, dá um tapa forte na nuca dele, exclamando, jovem mestre. A expressão de Alicia permanece inalterada com a comoção. Ela olha diretamente para Ragnar, sua voz monótona ao comentar que a reação dele ao seu rosto era exatamente o que ela esperava. Ele gagueja, tentando se recuperar da gafe. Começa a perguntar como ela conseguiu a queimadura, mas imediatamente se corrige, insistindo que está tudo bem se ela não quiser falar sobre isso. Então, sua postura muda completamente. Um sorriso caloroso e genuíno se espalha por seu rosto enquanto ele a tranquiliza, explicando que um ferimento como aquele é algo bem normal no território Brave. Suas palavras a atingem com uma força inesperada. Seus olhos se arregalam em pura e genuína surpresa. Ela questiona a avaliação dele, incapaz de acreditar que ele acha sua cicatriz normal. Ele simplesmente confirma com um sim alegre e direto. Ele elabora sobre sua perspectiva, explicando que em seu território, soldados e aventureiros estão constantemente cobertos de feridas. Ele supõe calmamente que a queimadura dela deve ser de um duelo. Seu olhar se abaixa enquanto ela reflete sobre as palavras dele. Ela reconhece para si mesma que é, de fato, uma cicatriz bem grande. A lembrança da crueldade de suas colegas vem à tona. Elas sussurravam pelas costas que seu rosto bonito estava arruinado, um estado que consideravam perfeito para alguém vivendo em desgraça, e que qualquer um que o visse sentiria repulsa instantânea. Sua atenção então se volta para as circunstâncias dela, perguntando-se em voz alta por que a filha de um duque está viajando sozinha, sem nem mesmo uma criada.
Nesse momento, Sebas anuncia que a acompanhante da Lady Alicia está de partida, pegando a jovem de surpresa. Um silêncio pesado cai entre eles enquanto a única carruagem que trouxe sua acompanhante se afasta, desaparecendo ao longe na estrada. Sebas confirma a dura realidade da chegada dela. Uma carruagem pequena, uma única mala e nenhum servo. Era toda a informação necessária para discernir sua situação desesperadora. Ragnar estuda o rosto dela, observando uma expressão que parece ter desistido de tudo. É um olhar de total resignação, que o faz lembrar de um soldado inimigo capturado. Enquanto Sebas gesticula para que Lady Alicia o siga, Ragnar os observa partir. Um pensamento se cristaliza em sua mente. Isso é completamente diferente do que ele esperava. Ele havia antecipado alguém arrogante e imperiosa. Uma lembrança dela com uma risada condescendente e zombeteira passa por sua mente, um contraste gritante com a mulher quieta e derrotada diante dele. Ele gesticula para frente, oferecendo-se para mostrar o quarto a Alicia. Ela responde com um som baixo e hesitante. Quando ela começa a segui-lo, ele estende a mão e toca suavemente o ombro dela, pedindo que espere um momento. Num instante, sua mão se fecha com um som agudo de esmagamento. Sua expressão torna-se séria enquanto ele permanece ao lado de uma Alicia imóvel. Seus olhos se estreitam, seu foco travado no local que ele acabou de atingir. Quebrando o silêncio tenso, Alicia pergunta se havia poeira nela. Ragnar rapidamente descarta a ideia, afirmando que suas próprias roupas estão mais empoeiradas. Ela se desculpa, explicando que suas roupas são simplesmente velhas, com uma expressão de confusão e cansaço. Ele a observa, cerrando o punho com força enquanto a gravidade da situação começa a se assentar em sua mente. Abrindo a mão, ele revela os restos esmagados de um inseto demoníaco. Essas entidades são maldições nascidas de rancores, e ser assombrado por apenas uma delas significa que uma vida feliz é impossível. Ele olha para Alicia e comenta em voz alta que ela deve ter muitos inimigos. Seus pensamentos internos são mais frenéticos, ele percebe que havia cerca de 100 deles agarrados a ela, e o número de insetos demoníacos corresponde diretamente à quantidade de hostilidade direcionada a uma pessoa. Ele considera a implicação aterrorizante. Uma pessoa normal infestada por tantos desses insetos enlouqueceria completamente. E, no entanto, Alicia parece perfeitamente calma, sem mostrar nenhum sinal de colapso. Essa profunda contradição o força a reavaliar tudo. Ele decide pensar sobre isso de outro ângulo, lembrando que Alicia é uma dama educada para se tornar rainha. Com isso em mente, ele questiona por que ela de repente começaria um duelo com um plebeu. A história oficial já não faz sentido. Ele considerou a estrutura deste mundo, percebendo que era semelhante a um jogo. Em tal mundo, um vilão é um componente necessário para impulsionar a história, e ele começou a suspeitar que toda a existência de Alicia havia sido distorcida para cumprir exatamente esse propósito. Ao olhar para Alicia, ele reconheceu sombriamente que conhecia o final da história dela. Uma sensação de infortúnio compartilhado o invadiu. Ambos eram apenas marionetes, jogados de um lado para o outro pelos caprichos do destino. Ele se lembrou do final sombrio da narrativa do jogo. Com o noivado rompido, Alicia se agarraria ao seu ódio, eventualmente fazendo um pacto com um demônio e se transformando em um monstro. Em sua fúria subsequente, todo o território Brave foi aniquilado. Ele entendeu com um horror crescente que essa destruição era inevitável e, pior, que ele mesmo não aparecia no jogo, o que significava que Alicia o mataria em algum momento. A constatação foi nauseante. O peso desse futuro o pressionava. Ele cruzou os braços, depois passou a mão pelo cabelo em aflição. Se o caminho atual se mantivesse, seu território estava condenado. Ele se sentiu encurralado, percebendo que tanto ele quanto Alicia estavam sendo manipulados pelo destino, e procurou desesperadamente por um curso de ação. Então, uma resolução se formou em sua mente. Ele não aceitaria esse destino. Em vez disso, ele interviria pessoalmente, ajudaria Alicia a mudar seu caminho e a recuperar sua vida. Como se sentisse sua mudança de propósito, Alicia falou com uma resignação silenciosa. Ela raciocinou que, se a desgraça deles estava selada de qualquer maneira, era melhor encará-la com uma atitude positiva. Ele continuou a linha de raciocínio dela, acrescentando que se algum infortúnio lhes acontecesse enquanto estivessem juntos. Naquele momento, um inseto demoníaco escuro, parecido com um besouro, correu pelo caminho bem na frente dos pés de Alicia. Ele simplesmente mataria o que quer que fosse responsável. Suas palavras foram pontuadas pelo movimento rápido e decisivo de seu pé descendo, esmagando o inseto demoníaco até o esquecimento. Atonita com a declaração dele, Alicia olhou para ele. Uma nova determinação brilhou em seus olhos enquanto ela encontrava suas próprias palavras, gaguejando que ela também queria lutar contra o mundo que os havia condenado. Ele encontrou o olhar dela com um sorriso gentil e reconfortante, dizendo-lhe para não se preocupar. Por baixo da expressão calorosa, no entanto, sua determinação permanecia firme e inabalável. Ele estica os braços atrás da cabeça, um renovado senso de propósito o preenchendo. Com um sorriso confiante, ele declara que dará o seu melhor. Alicia caminha ao seu lado, observando sua súbita mudança de comportamento. O sorriso despreocupado dele a pega de surpresa. Ela reflete internamente que receber um olhar assim de alguém é uma experiência nova e desconhecida. O pensamento persiste, e uma sombra de contemplação cruza suas feições. Ela tenta se lembrar da última vez que vivenciou um momento tão simples e genuíno. Enquanto dá um passo à frente, a pergunta permanece sem resposta em sua mente, um quebra-cabeça de um passado que ela não consegue situar. Ela observa caminhar à frente através dos portões, um único pensamento se cristalizando em sua mente. Que pessoa estranha. Sem que ela saiba, algo novo está secretamente começando a crescer no coração da vilã. Alicia O'Dood permanecia isolada em seu quarto. Ela comia as refeições que lhe eram trazidas, mas não atacava nem falava mal de ninguém, simplesmente ficava enclausurada em silêncio. Quanto a Ragnar, sua resposta foi muito mais direta.
Ele socou a parede, frustrado com a presença zumbidora de um inseto demoníaco. Ele desabafou sua irritação com Sebas, explicando que estava ocupado exterminando as pragas irritantes. Apontou o imenso número delas, pedindo ajuda a seu mordomo. O jovem mestre considerou rastrear os insetos até sua fonte para destruí-la, mas hesitou, percebendo que causar tal comoção resultaria na dissolução da casa. Ele sabia que lutar não era a resposta. Mais importante, ele precisava fazer algo sobre o coração de Lady Alicia, que estava atraindo os insetos demoníacos. Ele se sentiu impotente, refletindo que a família Brave só sabe lutar. Sua vida inteira fora de treinamento e extermínio de monstros, Alicia era a primeira garota da sua idade que ele realmente conhecia. Percebendo o conflito de seu mestre, Sebas ofereceu um simples consolo, dizendo-lhe que tudo ficaria bem. Isso fez com que Ragnar se perguntasse em voz alta o que um jovem normal deveria ser. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Lembrando-se de eventos sociais na academia, ele decidiu imitar uma festa do chá tomando café da manhã com Alicia para criar uma conexão. Com um novo propósito, ele se aproximou da porta dela e bateu, anunciando que o café da manhã estava pronto. Ele então irrompeu pela porta com uma energia avassaladora, gritando para ela acordar e comer com ele. Alicia, já vestida, apareceu e afirmou calmamente que já estava acordada e que ele estava prestes a quebrar a porta. Ragnar ficou surpreso, admitindo que estava preocupado que ela pudesse fazer algo drástico. Logo depois, eles se sentaram juntos à mesa do café da manhã, um clima de estranheza entre eles. Com uma toalha amarrada na cabeça, Ragnar começou a consertar a moldura da porta danificada com um martelo. Alicia observava, envergonhada por sua abordagem rude e imaginando o que teria acontecido se a porta tivesse realmente quebrado. Ele disse a ela para não se preocupar, pois tinha muita prática em concertos, e a incentivou a aproveitar seu café da manhã e o café. Seguindo sua sugestão, ela hesitantemente levou a xícara aos lábios e tomou um pequeno gole. O sabor foi um choque. Ela tossiu, exclamando que era muito amargo. Ragnar, assustado, perguntou o que havia de errado. Limpando a boca, Alicia se desculpou e explicou que era a primeira vez que bebia café, pois normalmente bebia chá em casa. Ele só conseguiu encará-la, atordoado com a revelação. Ele se desculpa por não poder oferecer açúcar para o café, observando quão extremamente caro é em seu mundo. Alicia, no entanto, o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Depois que ele adverte sobre beber antes de dormir, ela toma um gole e se surpreende com a doçura inerente da bebida. Eles então começam a refeição, com o som de Ragnar mastigando sua comida preenchendo o ambiente. Com a curiosidade aguçada, Alicia pergunta o que ele está comendo. Ele responde calmamente que é carne de monstro, explicando que os homens da família Brave são criados com ela. Ela reca em choque, questionando se não é venenoso. Ele explica que se desenvolve uma tolerância comendo-a desde jovem. Embora o sabor seja desagradável, torna-se uma fonte de alimento inestimável em tempos de guerra. Quando ele termina, Alicia o chama em voz baixa. Ela pergunta por que ele mesmo cuida de tais tarefas. Com um olhar sombrio, ele explica que eles estão simplesmente com falta de pessoal, já que a maioria de seus servos morreu recentemente em batalha. Alicia ouve, com uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. Ele continua, revelando a filosofia central de seu povo. O que eles mais honram é o ato de sobreviver com tenacidade e sempre se reerguer. Enquanto pronuncia essas palavras, sua mão se estende e seus dedos tocam gentilmente a cicatriz na bochecha dela. Ele diz a ela que, de onde ele vem, eles não negam suas cicatrizes, elas são motivo de orgulho. Ele a olha com sinceridade, chamando-a de uma pessoa verdadeiramente notável e admitindo que ele também tem suas próprias cicatrizes. Percebendo subitamente sua ousadia, ele se afasta, sem graça, explicando que é um hábito de inspecionar os ferimentos dos soldados. Ele então muda rapidamente de assunto, revelando que veio para convidá-la para sair. Ele explica que, diante da vasta natureza de suas terras, os conflitos humanos parecem insignificantes. Alicia, ainda corada pelo gesto anterior dele, concorda baixinho que eles parecem pequenos. Ele a observa, esperando por uma resposta. Após um momento de silêncio, Alicia aceita a proposta dele. Ela pede formalmente que ele lhe mostre suas terras, e ele responde com um sorriso radiante, encantado com a aceitação dela. A jornada deles os levará para as montanhas distantes. A jornada se revela mais árdua do que o previsto. Ele a guia pela mão através da natureza selvagem, abrindo caminho pelo terreno rochoso e coberto de vegetação. Alicia, claramente com dificuldades, lamenta sua decisão, resmungando que, embora tenha concordado em vir, não fazia ideia de que o passeio envolveria uma caminhada tão profunda nas montanhas. Ele explica a localização deles, a Cordilheira Yudaina, uma formação maciça na fronteira do território Brave. Esta área é rica em plantas raras e minerais valiosos, recursos que não podem ser encontrados na capital real. Ela confessa sua surpresa, admitindo que presumiu que visitariam uma cidade para ver produtos especiais locais. Com um sorriso gentil, ele confirma que tais coisas não existem aqui, um fato que ela provavelmente notou durante sua jornada inicial ao território. Ele detalha as duras realidades da vida na fronteira, explicando que a única forma real de entretenimento é o jogo. Ele relata uma história de alguém que apostou na morte de seu próprio pai em batalha, acrescentando sombriamente que Sebas cuidou do assunto. Ela processa essa anedota sombria, com uma expressão preocupada. Após um momento, ela descarta sua preocupação, afirmando que está tudo bem. Ela conclui que, se isso é considerado normal aqui, ela deve aceitar, assim como fez com o café de carne de monstro. Ele a observa em silêncio, reconhecendo seu esforço para se adaptar a este ambiente desconhecido e hostil. Vendo seu cansaço, ele sugere que façam uma pequena pausa perto de uma pequena e clara nascente.
Ao pegar a água com as mãos e beber, seus olhos se arregalam de surpresa com o quão deliciosa ela é. Ele explica que a alta altitude e a baixa taxa de evaporação da cordilheira resultam em uma água excepcionalmente pura, uma qualidade de clareza que ela nunca encontraria na capital. Ele sugere que, embora esta terra seja fundamentalmente dura, aprender sobre seus aspectos únicos pode tornar a vida aqui mais suportável. Suas palavras ressoam nela enquanto ela pega mais água, contemplando a ideia de já aprender. Ele continua, compartilhando um princípio fundamental da família Brave: a sobrevivência depende do conhecimento. É preciso compreender profundamente tanto inimigos quanto aliados, pois todos compartilham a mesma terra, e nunca subestimá-los. Ele acrescenta que ouviu um provérbio semelhante de um mundo distante. Alice afirma silenciosamente que entendeu. Ele conclui resumindo a filosofia fundamental da fronteira. Nesta terra, as pessoas decidem tudo por si mesmas, baseando suas ações e crenças em sua própria compreensão do mundo ao seu redor. Por essa verdade pessoal, todos estão dispostos a lutar. O sol nasce sobre um grupo de homens da fronteira, que observam um vasto e desafiador território que chamam de lar. Ele explica para Alice que viu as expressões das pessoas que vivem em seu território, e que o lugar não é como descrito nos rumores que ela talvez tenha ouvido. Ele continua, afirmando que, embora não haja problema em rir dos rumores, o povo do território Brave não ri. É uma decisão consciente, tomada após muita contemplação, adequada para um lugar onde as pessoas apostam com a vida e a morte por entretenimento. Com esse pensamento pairando no ar, ele de repente salta para frente sobre as rochas, incentivando-a a esquecer isso e seguir em frente, pois o destino deles está logo adiante. Surpresa, Alicia pede para ele esperar. Ele se vira para ela com um sorriso forçado, provocando uma resposta confusa. Ela aponta a contradição. Primeiro ele diz para não rir, e agora está dizendo para ela rir. Em resposta, ele simplesmente pega a mão dela. O gesto inesperado a faz perceber em silêncio quão estranho ele realmente é. Seu pensamento é interrompido quando ela olha para cima, com os olhos arregalados de espanto diante da cena que acaba de surgir. Um panorama de tirar o fôlego se revela diante deles. Um vale imenso e ensolarado, esculpido em incontáveis terraços agrícolas, um testemunho de gerações de esforço humano contra a natureza selvagem. Ao lado dela, Ragnar observa sua reação com um sorriso gentil. A Alicia, ainda atordoada pela vista magnífica, consegue apenas pronunciar uma única palavra de admiração, quase sem fôlego. Depois de apreciarem a vista, ele estende uma toalha e começa a desempacotar um lanche leve, sugerindo que ela deve estar com fome depois da caminhada. Enquanto faz isso, ele pergunta se pode fazer uma pergunta ao Lord Raguna. Ele diz a ela que não há problema em chamá-lo pelo nome, sem títulos formais, pois não está acostumado com eles. Envergonhada, ela protesta, mas ele minimiza a questão. Após um momento de hesitação, ela experimenta em voz baixa, Ragnar. Ele faz uma pergunta difícil para Alicia, questionando o que ela faria em uma situação onde, após preocupação infinita e uma decisão tomada, ela ainda acaba se arrependendo de um resultado inevitável. Ele se pergunta em voz alta se existe uma solução real, ou apenas uma resposta bonita que o tempo supostamente resolveria. Ele continua, explicando que quando se escolhe um lado, inevitavelmente se perde o outro. Uma memória de uma batalha passada, com corpos espalhados pelo chão, passa por sua mente enquanto ele afirma que nada pode ser feito pelo que foi perdido. Ele então pergunta diretamente a ela, e se não sobrar nada? Alicia responde em voz baixa que, se perdesse aquela única coisa, então não sobraria nada. Ela reflete sobre seu passado, revelando que viveu sua vida inteira por um único e específico propósito. Sua compostura se quebra quando o peso desse propósito a sobrecarrega. Em uma explosão de dor, ela declara que, como duquesa, já morreu, e que essa é a verdadeira razão pela qual veio para esta terra abandonada. Voltando ao presente, ela rapidamente se desculpa por seu comentário impróprio, culpando insetos demoníacos. Ragnar observa, percebendo que ela está tentando cortar esses sentimentos dolorosos e se pergunta se tal coisa é realmente possível. Em resposta à sua tentativa de ignorar a própria dor, a mão dele se fecha em um punho cerrado. Ele a chama pelo nome com uma gravidade repentina, Alicia. Ele a olha diretamente nos olhos e faz um voto solene. Eu vou te proteger de agora em diante, sempre. Alicia fica atonita em silêncio, com os olhos arregalados de surpresa. Ele então sorri, notando que ela não parece acostumada a ser tratada de forma tão informal. Ele esclarece sua promessa, afirmando que mesmo que o ducado de Alice não exista mais, ela agora é Alice da família Brave, e ele a protegerá não importa o que aconteça. Ele então admite com um leve constrangimento que até praticou para dizer a frase. Ele explica seu treinamento de imagem, que envolveu imaginar a si mesmo fazendo a declaração para nobres e snobs da capital real. Alicia pensa consigo mesma que a prática dele foi um desperdício e acha ridícula a ideia dele ensaiar algo assim. No entanto, um leve rubor aparece em suas bochechas. Ela se vira para ele e admite que, embora talvez estivesse pensando demais, não desgosta de seu voto. Ela o acha direto e fácil de entender. Ragnar fica visivelmente surpreso com sua reação sincera e positiva. Ela olhou para seus dedos entrelaçados, uma promessa de dedinho selando o voto dele. Ela precisava ter certeza, perguntando se ele ainda a protegeria mesmo que retornar à academia com ele significasse enfrentar malícia e hostilidade generalizadas. Ele respondeu sem um pingo de hesitação, com um sorriso brilhante e confiante se espalhando por seu rosto. Claro que sim, ele era bom em lidar com essas coisas, e ela deveria deixar tudo com ele. Com a promessa feita, ele virou a cabeça e chamou por alguém que não era visto, Onyx. Você viu isso? Em resposta ao seu chamado, uma sombra colossal caiu sobre eles. Um enorme dragão negro e com chifres desceu, seu tamanho imenso apequenando a paisagem. Sua voz profunda retumbou,
confirmando que de fato havia testemunhado o voto feito por Ragnar Brave. Ragnar apenas sorriu, explicando que o dragão negro era seu amigo, Onyx, e que ele queria garantir que seu amigo testemunhasse o voto. A revelação foi demais para Alicia. Dominada pelo choque, ela desmaiou ali mesmo. Ragnar gritou o nome dela em alarme enquanto o dragão notava secamente a fraqueza dela. O primeiro encontro deles, cheio de desafios, certamente terminou de forma bombástica. Alicia o Duod chama por Ragnar Brave, comentando que eles parecem ter se aproximado depois do primeiro encontro. Quando ele concorda, ela o questiona sobre o estado caótico do quarto e o dragão do dia anterior. Ragnar percebe que ela está falando de Onyx e explica seu raciocínio. Ele acreditava que seria romântico fazer um voto na frente de um dragão. Ele continua, esclarecendo que Onyx é um dragão que vive nas profundezas da cordilheira e que, graças à sua bênção, os insetos demoníacos desapareceram. Ele parece satisfeito com o resultado, mas Alicia fica surpresa, perguntando por que ele consegue permanecer tão calmo com a situação toda. Sebas intervém para contextualizar, lembrando ao jovem mestre que ele havia desafiado Lord Onyx para um duelo 1 contra 1 que terminou em empate. É por isso que o grande dragão o reconheceu. Ragnar admite em voz baixa que quase morreu no processo. Ela fica nervosa, lamentando que deve ter parecido uma tola por entrar em pânico. Ragnar tranquiliza, dizendo que está tudo bem, pois no final conseguiram negociar com a criatura. Em outro lugar, enquanto trabalha na papelada, um funcionário barbudo diz a Alicia que todos ficavam constantemente surpresos quando chegaram. Ele a assegura que, com o tempo, ela não se surpreenderá mais com nada. A cena muda para uma sala sobrecarregada com pilhas de documentos e livros contábeis. Ragnar gesticula em direção à bagunça, identificando-a como o problema atual, enquanto Alicia observa com um leve rubor enquanto outros funcionários trabalham arduamente. Ele explica que, mesmo com seu conhecimento da sociedade moderna, organizar essa quantidade de informação levará um tempo considerável. Em resposta, Alicia estende a mão, com uma expressão firme, e simplesmente diz a ele, empreste-me isso. Ele fica momentaneamente surpreso com a iniciativa dela. Ele vinha progredindo lentamente, notando fluxos de caixa estranhos e mudanças nos períodos de compra. Ele chama por Sebas, pedindo os documentos antigos agora que terminou de confirmar os números atuais. Depois de algum tempo, Ragnar suspira aliviado, acreditando que o trabalho está quase todo organizado. O foco então se volta para Alicia, que permanece com uma aura de intensa competência, segurando uma pilha finalizada de papéis organizados. O trabalho dela surpreende os funcionários, que a elogiam com entusiasmo. Sebas comenta que não é de se admirar que a chamem de uma mulher talentosa. Observando-os, Ragnar apoia o queixo na mão, refletindo que os tempos modernos devem carecer de educação básica, antes de se corrigir com um silencioso "ah". Ele a observava, um pensamento se formando em sua mente. Quando os insetos demoníacos não estavam por perto, Alicia conseguia sorrir como uma garota normal. Como se sentisse seu olhar, ela se virou e se dirigiu a ele diretamente, anunciando sua intenção de ajudar na limpeza da mansão. A equipe próxima reagiu com um choque imediato, protestando que não poderiam permitir que Lady Alicia realizasse tais tarefas. Ela explicou calmamente sua posição, afirmando que, por enquanto, era uma serva da família Brave, uma humana, e que queria vivenciar todas as coisas que nunca pôde fazer antes. Enquanto a criada gaguejava, Sebas comentou sobre como ela era uma boa menina, incentivando Ragnar também a darem o seu melhor. Mais tarde, Sebas informou a Ragnar que havia deixado um trabalho para ele, com a intenção de endurecer seu próprio coração para as tarefas que viriam. Ragnar, no entanto, estava focado em outro assunto, notando os preços extraordinariamente altos em uma nova loja de armas e perguntando sem rodeios a Sebas se ele era algum tipo de demônio por sugerir aquilo. Sua mente acelerou, conectando os pontos. A loja de armas havia sido inaugurada no mesmo dia em que Lady Alicia chegou, e seus proprietários eram, aparentemente, da capital real. Ele se lembrou das informações coletadas sobre suas práticas de negócios. Eles operavam em um estilo comum na capital, apresentando consumíveis simples como se fossem tesouros raros, uma estratégia com pouca probabilidade de gerar lucro na fronteira. O verdadeiro propósito ficou claro. Sebas confirmou que a intenção mais provável desses indivíduos era manter Alicia sob vigilância. Com a situação exposta, ele perguntou ao jovem mestre o que ele faria. Em resposta, ele agiu. Ao cair da noite sobre a cidade, Ragnar saiu furtivamente da mansão e moveu-se silenciosamente pelas ruas escuras. Ele se encontrou com Sebas perto do destino. O mordomo pediu cautela, revelando que havia indivíduos habilidosos lá dentro. Quando Ragnar perguntou como ele sabia, Sebas explicou que tinha ouvido de um aventureiro das redondezas. A informação veio de uma fonte direta. O aventureiro confessou a Sebas que ficou irritado com os métodos de negócios arrogantes da loja e decidiu tentar roubar algo valioso deles. Ele se lembrou do testemunho do aventureiro. O braço direito do homem havia sumido antes mesmo que ele percebesse. O movimento da espada foi completamente invisível. Ragnar entendeu com certeza que o pessoal da loja havia cortado o braço do homem sem sequer desembainhar suas lâminas. Seus pensamentos se voltaram para os indivíduos lá dentro. Um deles era um mago. Neste mundo transbordando de essência mágica, aqueles que podiam manipulá-la eram conhecidos como feiticeiros. Ele sabia que os que mais sofreram durante a guerra foram aqueles que enfrentaram magos inimigos. Estava claro agora, o alvo deles era Alicia, e pretendiam eliminá-la. Com a mente decidida, ele abriu a porta do estabelecimento com um chute e um estrondo retumbante. Lá dentro, os ocupantes se assustaram, exigindo saber quem ele era. Eles rapidamente o reconheceram como Ragnar Brave e questionaram seu propósito ali. Ragnar afirmou calmamente que foram eles que deram o primeiro passo. Ele continuou, apontando que eles pareciam estar bisbilhotando seu território.
Então, ofereceu uma proposta simples. Se explicassem seus motivos, ele não faria nada muito severo. Em vez de responder, os homens sacaram suas espadas, com expressões ameaçadoras, e começaram a cercá-lo. O olhar de Ragnar se aguçou. Suas suspeitas estavam agora confirmadas. Eles estavam sacando armas na presença do senhor local. Um dos guardas, um homem careca, zombou, alegando não se lembrar de ter encostado a mão em ninguém. Outro guarda acrescentou com um sorriso malicioso que, se silenciassem Ragnar ali mesmo, não haveria problema, pois não seriam pegos com armas. Com suas intenções claras, os 3 homens avançaram sobre ele de uma vez, gritando com o terceiro filho ingênuo por ter vindo sozinho. Espadas foram brandidas em sua direção de múltiplos ângulos. O ataque combinado deles foi recebido com uma força avassaladora. Ragnar moveu-se como um borrão, cravando o punho no rosto de um dos agressores com tanta força que o homem foi arremessado para trás. Ele pensou apenas uma palavra: fraco. Em um instante, tudo acabou. Todos os agressores jaziam derrotados no chão, gemendo de dor. Ragnar permaneceu de pé, calmamente, em meio ao resultado. Sua atenção então se voltou para uma figura sentada nas sombras. Uma pessoa encapuzada com longos cabelos claros aplaudiu suavemente, com um sorriso no rosto. Ela comentou sobre sua força maravilhosa, especialmente para um jovem de 15 anos. Ragnar olhou para a figura e se dirigiu a ela diretamente. Meu senhor. O homem encapuzado sorriu, identificando seu oponente como o mago antes de perguntar se poderia fazer uma única pergunta. Ragnar ignorou, com uma expressão sombria, e interrompeu com sua própria pergunta urgente. Como está a senhorita Alicia? Em resposta, o homem encapuzado caiu numa gargalhada maníaca. Ele se deliciava com o mero pensamento da prodigiosa Alicia caindo sob a influência de seu dom, enquanto um monstruoso demônio louva-a-Deus se materializava atrás dele. O efeito de seu poder foi sentido a quilômetros de distância, quando a própria Alicia estremeceu, reconhecendo a presença familiar e malévola. A confirmação de que este homem era o algoz de Alicia enfureceu Ragnar. Ele avançou, agarrando as vestes do homem e rugindo que sabia que era ele quem vinha enviando enxames de insetos demoníacos atrás dela. O louva-a-Deus gigante atacou em defesa de seu mestre, sua garra desabando, mas Ragnar foi rápido demais, usando o próprio braço da criatura como um caminho para continuar seu ataque. Jogado no chão, o homem encapuzado olhou para cima, sua mente atordoada. Ele não conseguia acreditar que a Lady Alicia pudesse estar vivendo livremente, com um sorriso no rosto. Ragnar declarou que não seria detido, revelando que enviava seus sentimentos a ela diariamente para neutralizar a maldição que pretendia fazê-la ressentir a todos. Ele saltou para atacar o louva-a-Deus, mas sua lâmina não conseguiu perfurar sua carapaça, para a perplexidade do homem encapuzado. Apesar da defesa da criatura, o homem encapuzado ainda gritou de dor com a força do ataque de Ragnar. O olhar de Ragnar era frio enquanto ele prometia lidar com as pragas que o homem vinha enviando. Ele agora estava de pé sobre o homem derrotado em meio aos destroços. Ele ofereceu um acordo, revelar quem estava por trás disso, e ele seria autorizado a viver. Ele desfere sua espada decisivamente sobre o homem encapuzado, declarando que aquilo é uma retribuição por todo o problema causado a Alicia. O homem derrotado só consegue sussurrar uma ameaça repetida do chão, jurando amaldiçoar Ragnar várias e várias vezes. Indiferente à ameaça, ele se vira com um sorriso confiante, revelando que já está amaldiçoado. Enquanto Sebas se aproxima para perguntar se o confronto acabou, Ragnar calmamente instrui seu mordomo a cuidar da limpeza, um pedido que Sebas prontamente aceita. Mais tarde, sob o céu estrelado, ele faz uma pergunta a Sebas. Ele quer saber se há alguma maneira de manter Alicia por perto quando ambos forem para a academia. O mordomo interpreta a pergunta de forma totalmente equivocada, sua mente saltando para a possibilidade escandalosa de eles morarem juntos e o potencial de uma gravidez ainda como estudantes. Ragnar, mortificado, esclarece apressadamente que suas intenções não eram nada disso. A noite se aprofunda ao redor da propriedade silenciosa. Andando sozinho pela cidade escura, Ragnar reflete sobre suas ações recentes. Ele se pergunta se isso é o máximo que já fez desde que vingou seu pai e questiona quando seu coração se tornou tão insensível. Seus pensamentos então se voltam para o futuro, cheios de incerteza sobre se conseguirá se encaixar na academia. Ao mesmo tempo, Alicia senta-se à sua escrivaninha, com uma expressão determinada no rosto enquanto se prepara para o tempo deles na academia. Ela decide que precisa contar tudo a Ragnar. Com esses sentimentos mútuos em seus corações, a noite se aprofunda ao redor deles. Alguns meses depois, Alicia Oldwood é encontrada trabalhando no jardim, com as mãos na terra. Ela comenta, corada, que partirão para a capital real amanhã, expressando desapontamento por não poder colher os rabanetes Daikon a tempo. Ragnar Brave e os funcionários da casa observam à distância, vendo a suposta vilã realizando o trabalho manual. Os recursos que antes eram alocados para sua educação superior foram totalmente redirecionados para as tarefas domésticas. Essa mudança resultou em ela se tornando uma mulher verdadeiramente talentosa, hábil em limpar, cozinhar e servir Ragnar com um sorriso gentil. Enquanto o amanhecer surge sobre os campos da propriedade, uma das criadas chama o nome de Alicia com grande urgência. O chamado dela sinaliza o momento da partida. Todos os funcionários da casa se reúnem para se despedir de Ragnar e Alicia. A criada se agarra à perna de Alicia, implorando em lágrimas para que ela não vá. Os outros comentam que não haveria problema algum se Lady Alicia permanecesse na mansão, um tratamento totalmente diferente em comparação com o do jovem mestre. A criada promete enviar os vegetais para a academia quando estiverem prontos, insistindo para que Alicia os coma com todos. Em meio à comoção, a criada de cabelo escuro entrega a outra uma coleira de couro grossa.
Ela explica que era algo que o jovem mestre usava quando era pequeno e que deve ser usada para repreendê-lo em caso de qualquer comportamento ultrajante. Com os últimos gritos de encorajamento e preocupação, pedindo a Ragnar para se agasalhar, comer seus vegetais e proteger Alicia sob ameaça de punição, os funcionários acenam enquanto a carruagem se afasta da propriedade. Dentro da carruagem, Alicia sorri calorosamente para Ragnar, observando como ele é amado por todos e admitindo que sente um pouco de inveja. Ele desvia o olhar, reconhecendo silenciosamente que esta é a primeira vez em sua vida que viaja para fora de seu território. Seus pensamentos se voltam para as pessoas que está deixando para trás, relembrando momentos afetuosos com os funcionários e artesãos. Com o último e resoluto pensamento sobre sua partida, a carruagem continua sua jornada, e a paisagem muda para a vista de um mar vasto e agitado. Algum tempo depois, Sebas anuncia que a capital real já está à vista. Enquanto Ragnar se vira para olhar, Alicia, corando profundamente, admite que o que está prestes a dizer é patético, mas que tem um favor a lhe pedir. Ela lhe pergunta com sinceridade se ele poderia mostrar a ela como comprar uma passagem e pegar o trem quando chegarem à estação. Ragnar fica chocado e em silêncio com o pedido. Alicia dá uma risadinha, dizendo para ele não rir e lembrando de que, como também é a primeira vez dele fora de casa, ele pode simplesmente deixar tudo com ela. Ela observou as ruas movimentadas da capital real, notando como estaria lotada. Com um sorriso brincalhão, sugeriu colocar uma coleira em Ragnar para evitar que ele se perdesse. Ele, no entanto, ficou surpreso, questionando que tipo de brincadeira estranha era aquela. Sua atenção foi então capturada pela magnitude da cidade diante deles, a capital real, Aetir. Era uma metrópole com mais de 1 milhão de pessoas, protegida por uma barreira atribuída a um sábio antigo. Ele comentou que, em comparação com o vasto, mas pouco povoado, território Brave, este lugar parecia apertado. Com poucos monstros e sem guerras, ele entendeu por que todos se reuniam ali. Enquanto caminhavam pela cidade, Ragnar perguntou se o dormitório deles ficava dentro do terreno da escola. Alicia confirmou que sim, acrescentando que havia dormitórios separados para meninos e meninas, um fato que ela parecia aguardar com expectativa. A jornada deles continuou ao embarcar em um trem, deixando as ruas da cidade para trás. O destino deles, no entanto, foi um choque. Eles pararam diante de um prédio dilapidado e precário que seria seu novo lar. Ragnar ficou chocado, não apenas com a condição do lugar, mas com a constatação de que meninos e meninas viveriam juntos. Enquanto ele processava isso, Alicia notou uma carta endereçada a ele de Sebas, ao passo que Ragnar apontava em um mapa quão longe este lugar era da escola. Ela leu a carta e entendeu. Era o plano de Sebas. Ao fazê-la viver em um dormitório precário e suportar humilhação pública, ele pretendia convencer os nobres que se opunham ao seu retorno de que seu caráter havia mudado. Era uma manobra calculada para gerenciar a reputação dela. Ele, lendo por cima do ombro dela, viu um lado positivo. Se não houvesse mais ninguém por perto, seria conveniente, embora reconhecesse que uma limpeza completa era necessária. Ele até ponderou sobre a possibilidade de cultivar vegetais no pátio. Seus pensamentos práticos foram estilhaçados ao continuar a leitura. Ele amassou a carta na mão ao ler uma linha sobre preservativos em seu quarto. Ele percebeu que a verdadeira intenção de Sebas era simplesmente garantir que eles vivessem juntos. A carta concluía com uma instrução direta. Ragnar tinha que passar no exame para entrar na mesma classe alta que Lady Alicia. Boa sorte, ele considerou o peso dessa tarefa. A Academia Eternal reunia quase todos os filhos de nobres do país, e suas turmas eram divididas por classificação. A classe alta era reservada para aqueles com potencial para um casamento real, enquanto todos os outros eram relegados à classe baixa. Havia, no entanto, uma cláusula especial. Se a magia ou o conhecimento de um plebeu fosse considerado excepcional, eles poderiam receber o status de descendentes de sábios e se matricular, contornando os requisitos normais da nobreza. Ele sabia que a posição deles era precária, eram apenas nobres de uma terra remota, e ela era rotulada de vilã. Apesar das probabilidades contra eles, sua determinação já estava firmada. Ele promete a Alicia que, se a entrada na academia for uma competição de habilidade, ele garantirá a vitória deles. Sua promessa paira no ar quando ele chega ao grandioso prédio da academia, apenas para ser imediatamente repreendido por seu atraso. Sua determinação o leva aos campos da academia, onde ele encara um professor grande e imponente. Ragnar, agora em trajes esportivos, pede desculpas por ter se perdido. O professor estala a língua, irritado, comentando sobre a audácia de um nobre de uma terra remota fazer um instrutor da classe alta esperar. Chamando de lerdo, o professor o direciona para a primeira tarefa, um teste básico de magia, ordenando que ele dispare sua potência máxima em um alvo designado. O examinador cruza os braços com um ar de profundo tédio, resmungando que saco e se perguntando por que foi designado para essa tarefa. Ragnar, enquanto isso, assume uma postura de prontidão, preparando-se para seguir a instrução. Apesar da resmungação do examinador, ele foca sua energia, com o olhar fixo no alvo invisível enquanto se prepara para liberar uma torrente de poder. A explosão resultante é imensa. O examinador é pego completamente de surpresa, suas roupas esportivas rasgando com a pura força da pressão mágica enquanto a parede atrás dele começa a desmoronar. A onda de choque abre um caminho de destruição pela área de testes, obliterando pedra e terra. O examinador só consegue olhar em choque, com um rosto contorcido em incredulidade diante do poder bruto. Em meio à poeira que assenta, ele se vira e inocentemente pergunta ao professor se passou. O examinador, suando e totalmente atordoado com a demonstração, só consegue se perguntar o que acabou de acontecer e quem realmente é esse garoto. Ele consegue dizer que há mais testes. Antes que o homem possa processar completamente o evento, outro examinador, mais composto, se aproxima.
Este novo oficial nota a habilidade de Ragnar em magia, mas afirma que, infelizmente, ele nunca passará asterisco neste asterisco teste. Ele então entrega a Ragnar uma espada de treino, declarando que o próximo teste é de esgrima. As regras são simples, derrote-o para passar. O primeiro examinador, enfurecido pelo desafio ser direcionado a ele, ruge e ergue sua própria arma. O segundo examinador esclarece que magia é proibida, se Ragnar não puder mais lutar, ele falha. Ragnar concorda calmamente, afirmando que devem terminar isso rapidamente, o que enfurece ainda mais o primeiro examinador, que grita que ele é um bárbaro. O insulto é respondido com uma velocidade estonteante. Em um instante, Ragnar se move, agachando-se no chão enquanto o examinador de combate é arremessado para trás, sua espada de treino se estilhaçando com a força de um único golpe invisível. Ele olha para a espada de treino quebrada do examinador, notando algo brilhar na madeira estilhaçada. Ele comenta, segurando os dois pedaços, você tinha ferro por dentro. Ele então olha para sua própria espada de madeira intacta, com uma expressão de leve confusão. A minha era só uma espada de madeira normal. E isso é estranho, não é? Sua pergunta fica no ar quando uma nova voz corta o silêncio, perguntando sobre toda a comoção. Ragnar se vira para encarar Alicia O'Dood, sua expressão endurecendo. Ele a confronta diretamente, explicando que sua própria espada quebrou por causa da sabotagem dela. Ele a acusa de ter a intenção de reprová-lo caso ele ficasse impossibilitado de lutar. Antes que Alicia possa responder, outra figura entra no salão de exames, sua presença imediatamente comandando a atenção. Os olhos de Ragnar se arregalam em choque ao reconhecer o homem, o diretor da escola, Vorzeia Gran Cascade. A chegada inesperada de uma autoridade de tão alto escalão deixa Ragnar gaguejando, virando-se de volta para Alicia para questionar se este era o plano dela. Ragnar Brave se dirige à figura imponente à sua frente, Vorzeia Gran Cascade, o diretor da escola. Ele confirma seu entendimento de que hoje é o dia do exame de transferência. Enquanto observa o jovem, o diretor nota internamente o título de sábio de Ragnar e sua conexão com uma casa ducal. Ele reflete que seria problemático atrair sua atenção. Ele acaricia sua longa barba, com o olhar firme enquanto examina Ragnar, que permanece em silêncio, aguardando o veredito. Após um momento de reflexão, Vorzeia entrega seu julgamento com uma simples declaração: você passou. Os olhos de Ragnar se arregalam em choque. Ele rapidamente agradece, mas questiona se é realmente aceitável, apontando que há pouca diferença de linhagem entre os postos mais altos e os mais baixos. Ignorando o comentário, Vorzeia faz uma pergunta direta ao jovem, querendo saber se ele deseja se juntar à classe alta. Seus pensamentos imediatamente se voltam para uma imagem de Alicia O'Dood, seu sorriso gentil uma razão silenciosa e convincente para suas ambições. Ele se vira de volta para o diretor, com uma expressão firme e resoluta. Ele afirma que há alguém que ele deve proteger aqui. Vorzeia aceita isso, respondendo, muito bem. Quando Vorzeia se vira para sair, o examinador de antes corre para o seu lado, protestando contra a decisão. Ele ressalta que Ragnar é das terras abandonadas e que sua noiva acabou de causar um incidente. Vorzeia o interrompe, afirmando claramente que reconhece a admissão de Ragnar na classe alta. O examinador se encolhe quando o diretor da escola se vira para ele, com o rosto transfigurado em fúria, e berra, seu tolo idiota. Sua voz estalando com autoridade, o diretor da escola exigiu saber a posição do examinador. O homem se identificou como um professor, provocando uma resposta ríspida de Vorzeia. Se ele percebe um problema, deve agir como um educador e guiar os alunos antes que o problema possa sequer começar. Com o assunto resolvido, ele voltou sua atenção para Ragnar e Alicia. Ele informou a Ragnar Brave que, como uma exceção especial, ele teria permissão para usar um dormitório específico. Vorzeia então aconselhou severamente ambos os alunos a manterem um relacionamento adequado e decente, com o que Ragnar surpreso só pôde concordar. Enquanto se afastava, um pensamento surgiu na mente de Ragnar. Ele percebeu que, na história original, esse evento também foi um catalisador para o crescimento do protagonista. Ele imaginou Alicia voltando para casa, anunciando sua chegada para a figura imponente do diretor da escola. Seu devaneio foi quebrado por Alicia correndo em sua direção, chamando seu nome. Ela agora estava vestida com um novo e ornamentado uniforme. Com preocupação estampada em seu rosto, ela perguntou se ele estava bem e se alguém havia dito algo estranho para ele. Ragnar, surpreso com a aparência dela, simplesmente perguntou se o uniforme era para uma prova, observando que era fofo. Uma Alicia nervosa insistiu que estava bem. Agora sentado com uma bebida quente, ele a informou calmamente que havia passado no exame. Ele admitiu que não era um teste que estivesse particularmente ansioso para fazer, mas, após a aprovação, ele havia conseguido. A Alicia, atônita com a notícia, só conseguiu perguntar o que havia acontecido. A expressão dela ficou séria. Ela o olhou atentamente e confessou que estava se perguntando há algum tempo, finalmente perguntando diretamente, o que exatamente era essa doença mágica da qual ele sofria. Ele achou difícil explicar, começando por mencionar sua habilidade de usar todas as formas básicas de magia. Quando Alicia começou a acrescentar que a coisa em que ela se destacava era algo completamente diferente, um ronco alto de seu estômago a interrompeu abruptamente. Um rubor profundo se espalhou por seu rosto, sua expressão uma mistura de choque e total mortificação. Vendo o embaraço dela, Ragnar se levantou e sugeriu alegremente que jantassem. Ele declarou que, como estariam ocupados na academia a partir do dia seguinte, precisavam de uma refeição nutritiva. Enquanto observava, um pensamento silencioso se formou em sua mente. Ela percebeu que não se importava com o que ninguém dissesse a ela, contanto que ele estivesse ali com ela. Ela olhou para Ragnar, sua expressão se suavizando enquanto admitia em voz baixa que ele provavelmente era mais forte do que ela.
O elogio inesperado pegou de surpresa. A força da qual ela falava não era física, mas a rara habilidade de suportar a dor mental, uma resiliência que ela observou que até mesmo soldados experientes raramente possuem. Ela se manteve firme em seu autoconhecimento, entendendo que essa era a essência de seu ser. Enquanto caminhavam pelos terrenos da academia, eles se tornaram alvo de fofocas. Outros estudantes apontaram a cicatriz no rosto de Alicia de seu duelo, questionando quem era o homem ao seu lado e concluindo que suas chances de casamento estavam agora arruinadas. Ouvindo os sussurros, Ragnar silenciosamente se exortou a manter a calma. Um estudante, no entanto, expressou um pensamento particularmente vil, ponderando que, com o status dela diminuído, ele talvez pudesse tomá-la como sua concubina. As palavras mal haviam saído de sua boca quando o estudante desabou de repente, espumando pela boca. A multidão ao redor gritou em choque enquanto Alicia, nervosa, se virou para Ragnar e disse para ele parar, embora ele fingisse ignorância. Mais tarde, dentro de uma sala de aula, uma professora estava diante da turma, ministrando uma lição na frente da sala. Ragnar bocejou, refletindo internamente que tudo o que fizera foi direcionar uma pequena intenção assassina, questionando a fraqueza dos continentais. Perto dali, outro aluno perguntou se a protagonista da história que estavam estudando desperta como uma santa no estágio final. A professora fez uma pausa, sua mente divagando para uma imagem da protagonista, uma bela garota alada, radiante como um céu azul claro. Apesar da memória vívida, ela teve dificuldade em lembrar o nome da personagem. De seu assento, Ragnar forneceu a resposta para a pergunta não dita, afirmando que o nome era Mariana Ocean. Impressionada com seu conhecimento, a professora deu mais detalhes. Ela explicou que a magia mais frequentemente usada pelo sábio na história era uma sem atributo, e para dominar tal poder, seria necessário alcançar o pináculo do nada. Na sala de aula, uma estudante se posta com um ar de confiança inabalável, sua expressão tão clara e presunçosa quanto um céu sem nuvens. Ela ajeita os óculos com um sorriso de quem sabe das coisas. Sentado em sua carteira, os olhos de Ragnar se arregalam em descrença. Uma única gota de suor escorre por sua têmpora quando o reconhecimento chocante o atinge. É ela, a heroína. Dentro de uma sala de aula, uma professora de óculos e cabelo preso em um coque sorri, confirmando que a resposta de uma aluna estava correta, mesmo sendo uma pergunta com pegadinha. A aluna, uma garota de cabelos trançados e óculos redondos chamada Mariana Ocean, ajeita seus óculos com uma expressão satisfeita, pensando consigo mesma que isso era de se esperar da pupila de um sábio. De seu assento, Ragnar Brave a observa com um olhar de surpresa. Sua compostura se desfaz de repente quando uma percepção chocante a atinge. Ela é a heroína de um jogo otônimo. Ela se lembra de como as pessoas têm trocado de lugar com ela por educação e que ela deveria começar um romance com o príncipe. Em pânico, ela nota uma rachadura em seus óculos, lamentando não ter pedido um assento mais à frente. Enquanto ela se preocupa, Alicia O'Dowd se vira e gentilmente oferece para trocar de lugar. Atrapalhada, Mariana insiste que está tudo bem e que ela consegue se virar sozinha. Com um suspiro, Alicia aceita sua recusa. A breve comoção chama a atenção de Ragnar, e ele sussurra o nome de Alicia. Ao ouvi-lo, Mariana se levanta de um salto, curvando-se profundamente e se desculpando profusamente pela perturbação. Mais tarde, em um ambiente mais calmo, Alicia, agora com um vestido mais simples, segura um prato enquanto ouve Ragnar. Ele bebe de uma xícara e comenta que não é algo sobre o que ele possa perguntar, acrescentando que homens que remexem ao passado não são bons. Alice observa, com uma interrogação nos olhos. De repente, o som de vidro se estilhaçando corta o ar quando uma janela atrás de Alice explode para dentro. A expressão de Ragnar endurece instantaneamente, sua mão se erguendo em um gesto defensivo. A força do impacto é contida por uma barreira curva e cintilante que se materializa bem a tempo. Alicia grita em choque, cobrindo instintivamente os ouvidos enquanto o projétil invisível é desviado. Quando o perigo passa, ela estende uma mão hesitante, tocando a superfície invisível. Ela pergunta a Ragnar o que é aquilo. Ele explica calmamente que é uma barreira oculta, observando o dano e dizendo que terá que consertá-la mais tarde. Alicia o encara, perplexa. Ele continua sua explicação, revelando que a magia que está usando é uma barreira transparente do atributo sagrado. Ele esclarece que é o mesmo tipo de barreira guardiã que protege toda a capital real. Alicia, ainda processando a barreira, o interrompe. Ela pergunta como ele consegue usar magia sem encantamentos, comentando sobre como isso deve ser conveniente. Ele explica que, por exemplo, a maioria das pessoas pensa em barreiras como muros simples e estáticos, como aqueles conjurados por magos de túnica. Pegando uma cafeteira, ele continua, afirmando que com a conjuração sem cânticos, as possibilidades são muito maiores. Alice observa, surpresa. Para demonstrar, ele serve o café, moldando magicamente o fluxo em uma forma elaborada dentro da xícara. Ele explica que as barreiras podem ser moldadas em qualquer formato, deixando Alicia de olhos arregalados de espanto. O café magicamente suspenso flutua diante delas. Enquanto Mariana se maravilha com quão fofo é, Alice insiste, perguntando se há outras diferenças entre as barreiras comuns e a que protege a capital real. Ela reflete por um momento e então deduz corretamente que a principal diferença deve ser a capacidade de escolher seletivamente o que pode passar pela barreira. Ragnar confirma sua conclusão. Ele elabora, explicando que barreiras avançadas podem ser controladas livremente para permitir ou repelir qualquer coisa. Ele observa suas limitações, no entanto, afirmando que não pode separar coisas que já estão misturadas, como açúcar no café. Alice parece entender, embora o próprio Ragnar pareça momentaneamente confuso com sua própria explicação. Mudando de assunto, ele menciona que agora estão sem café, pois os grãos que Alice trouxe acabaram.
Aproveitando a oportunidade, uma Alicia corada pergunta se ele gostaria de sair com ela mais tarde, já que ele está livre. Em resposta ao convite dela, ele concorda prontamente, afirmando que conhece um lugar que serve um café delicioso. Enquanto caminham em direção ao café, Alicia pergunta como ele descobriu o lugar. Ele responde que um amigo lhe contou, provocando uma reação de surpresa dela. Ela se maravilha com o fato de ele ter amigos mesmo em sua situação atual, mais uma vez impressionada com ele. Ela explica para Ragnar como soube do lugar através de uma amiga. Um dia, enquanto estudava na biblioteca durante o almoço, alguém se aproximou dela. Elas se conectaram por um amor em comum por café, e essa nova conhecida recomendou a loja. Ela o leva até o estabelecimento, uma loja especializada em café. Enquanto anuncia a chegada deles, Ragnar lê a placa, notando o nome Osha. Antes que ele possa entrar, a porta se abre, revelando uma jovem de cabelos trançados e óculos. Ela o encara surpresa, perguntando se a pessoa à sua frente é Alice. Ela se identifica como Mariana e explica que estava se perguntando por que Alice estava parada imóvel em frente à loja. A visão dela causa um choque em Ragnar. Ele continua a encará-la enquanto Alice o apresenta formalmente a Mariana, confirmando que ele é quem realmente ama café. Mariana, um pouco nervosa, oferece um cumprimento educado. Ao inspecioná-la mais de perto, ele pergunta se ela está na mesma classe que ele. Mariana parece surpresa com a pergunta, mas confirma que sim, admitindo que eles nunca haviam se falado antes. A compostura dela se desfaz. Ela gagueja um pedido de desculpas frenético, chocada que uma nobre como Alice visitaria tal lugar. Enquanto se pergunta em voz alta por que Alice está com Ragnar, Alice revela calmamente que ele é seu noivo. Mariana então acrescenta que ela também é de status nobre. Essa informação leva Mariana a um pânico total. Ela se prostra no chão, lamentando desculpas por sua ignorância e temendo ser executada. Ragnar apenas observa, totalmente confuso com sua reação extrema. Algum tempo depois, dentro da cafeteria agora silenciosa, Mariana pede desculpas por perder a compostura. Alicia rapidamente a tranquiliza, afirmando que ela não fez nada de errado. Mariana explica que estava simplesmente muito animada com a ideia de finalmente fazer uma amiga. Enquanto saboreia seu café, Alicia reflete sobre o mal-entendido. Ela percebe seu erro. Depois de ver Mariana bebendo café na biblioteca, ela presumiu erroneamente que a garota era uma plebeia, como ela. Enquanto Alicia ponderava sobre seu próprio status, Ragnar processava uma nova e surpreendente informação. Ele tinha ouvido que haveria 2 discípulos do sábio este ano e simplesmente presumiu que seriam ele e Alicia. Agora, ele percebia que deveria haver outro, um detalhe que divergia do que ele conhecia do jogo. Ele também refletiu que, embora o café fosse considerado uma bebida de plebeus neste mundo, ele gostava bastante. Ela então se virou para Mariana, com um sorriso gentil no rosto, e perguntou se era por isso que ela estava agindo sozinha, confirmando que Mariana não sabia da comoção que ela havia causado. A garota de óculos pareceu consternada, confirmando que era verdade e expressando sua surpresa por um evento tão significativo ter ocorrido sem seu conhecimento. Ela questionou por que Alicia não a havia informado sobre o alvoroço em torno da decisão. Ela ficou nervosa ao explicar sua situação, admitindo que, naquele mesmo dia, havia pegado por engano a carruagem errada para a academia. Quando percebeu seu erro, já não estava mais na capital. Ao ouvir isso, Ragnar ficou desconfiado. Ele se perguntou por que a carruagem se desviaria no dia de um evento tão importante, questionando se era uma mera coincidência ou algo mais deliberado. Seus pensamentos foram interrompidos quando Alicia comentou com Mariana que, embora dissessem que ela era um gênio em magia, também era conhecida por ser um tanto avoada. Radiante de orgulho, Mariana concordou prontamente que era boa em magia. Ela acrescentou alegremente, no entanto, que seus pais costumavam dizer que ela era inútil em todo o resto. A menção de seus pais chamou a atenção de Ragnar. Sua pergunta sobre eles, no entanto, foi inoportuna. Enquanto Alicia o repreendia discretamente, a expressão de Mariana tornou-se sombria. Ela explicou que seus pais estavam mortos, tendo falecido de uma doença 1 ano atrás. Ragnar imediatamente se desculpou por sua pergunta indelicada. Ela rapidamente o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, seu olhar se suavizando. Ela afirmou que a única razão pela qual estava ali agora era graças a eles. Sua expressão se iluminando mais uma vez, ela se lembrou de seus deveres como anfitriã. Ressaltando que os havia convidado, mas ainda não lhe servirá nada, ela graciosamente ofereceu um café a ambos. Alicia toma um gole do café que Mariana preparou, seus olhos se arregalando em agradável surpresa enquanto exclama como está delicioso. Ela se vira para Mariana, comentando com espanto que o sabor é completamente diferente do café que Ragnar faz. Ragnar, tomando um gole pensativo, admite que é realmente diferente, enquanto Mariana apenas sorri. Ele se pergunta em voz alta o que poderia torná-los tão diferentes se usaram os mesmos grãos. Sebas, saboreando sua própria xícara, sugere ironicamente que a amargura no café de Ragnar pode ser uma metáfora para sua vida, um comentário que deixa o jovem mestre perplexo. Ele ignora o pensamento e se vira para Mariana, declarando que, a partir de agora, a considerará sua mentora. Vendo a reação nervosa de Mariana, Alice intervém rapidamente para garantir a ela que ele está apenas brincando. Ela olha para os dois, comentando pensativamente que é estranho, apesar de serem nobres, eles não são nada assustadores. Suas palavras estão ligadas a uma memória. Ela relata como uma criança da vizinhança uma vez a avisou que desafiar os nobres, mesmo que um pouco, resultaria em morte. Ela continua, explicando que, na mesma época de sua infância, foi atingida pela carruagem de um nobre. A memória é vívida, caída, ferida e sozinha na estrada de terra, as pessoas na carruagem não demonstrando qualquer preocupação com ela, exatamente como a criança havia previsto. Ela explica que o acidente fez sua visão piorar.
Seus pais, ouvindo um boato de que café melhora a visão, decidiram que a família inteira deveria começar a beber. E antes que percebessem, ela conclui com uma expressão tonta e extasiada, a família inteira havia se tornado fanática por café, completamente absorvida por sua riqueza. Continuando a conversa, Alicia virou-se para Mariana, perguntando se ela era habilidosa com magia. Mariana confirmou que sim, e que entre suas habilidades, havia uma na qual ela se destacava acima de todas as outras. Ela revelou que sua especialidade era magia de recuperação, o poder de curar pessoas. Alicia reagiu com choque, exclamando que tal habilidade é extremamente rara. Ragna, ouvindo atentamente, confirmou em silêncio a avaliação dela. Essa revelação fez Alicia refletir sobre o jogo que conheciam. Naquele mundo, a personagem Santa Mariana podia realizar milagres, curar doenças, exorcizar demônios e até regenerar membros perdidos. Mas nesta realidade, ela sabia que pouquíssimos indivíduos possuíam a capacidade de usar magia de recuperação em outras pessoas. Mariana então explicou sua motivação com uma expressão sombria. Um ano antes, ela ficou de mãos atadas quando seus pais adoeceram. Aquela memória dolorosa a levou a estudar incansavelmente, para que, se algum dia tivesse alguém precioso em apuros novamente, ela teria o poder de salvá-lo. Profundamente comovida, Alicia a abraçou com força. Foi então que Alicia notou a falta de outros clientes. Um momento emocionante foi quebrado quando Ragnar admitiu que foi o último a entrar e fechou a porta da loja atrás de si. Alicia o encarou, de olhos arregalados com a súbita percepção. A confissão dele a deixou agitada. Ela o agarrou pela camisa, exigindo que ele abrisse a porta imediatamente e o acusando de obstruir o negócio, enquanto Mariana observava, com um pequeno sorriso no rosto. Mariana, no entanto, acalmou a situação. Ela os tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, explicando que ultimamente vinha se concentrando nos estudos e, de qualquer forma, já estava fechando a loja nos feriados. Com um mal-entendido resolvido, Ragnar e Alicia se prepararam para sair, agradecendo a Mariana pelo seu tempo. Ao partirem, Alicia perguntou por que Mariana não ia para o dormitório da academia, observando que, como filha de um sábio, ela provavelmente estaria isenta de muitas regras. Ela parou na porta de sua casa, com um sorriso caloroso e contente no rosto. Ela simplesmente respondeu que gostava daquela casa. Seu olhar então se fixou em Alicia, e ela ofereceu seu apoio, dizendo-lhe para avisá-la se encontrasse qualquer problema na academia. Suas palavras gentis deixaram Alicia momentaneamente atordoada, com o rosto corando. Ela achou a sinceridade de Mariana deslumbrante e respondeu que apenas aquelas palavras já eram o suficiente, oferecendo um sincero agradecimento. Enquanto estavam do lado de fora, Ragnar se aproximou. Mariana, com uma expressão séria, fez um pedido estranho, pedindo a ele que lhe entregasse a Alicia. Ele recusou imediata e firmemente, deixando Alicia se perguntando sobre o que eles estavam falando. Ele começou a se afastar com Alicia, que ainda tinha um leve rubor no rosto. Enquanto caminhavam pela noite, ela olhou para ele e pediu sua validação, buscando sua concordância de que ela era, de fato, uma boa menina. Enquanto isso, Mariana os observava partir, com uma expressão pensativa no rosto. Ela refletiu sobre os belos olhos de Alicia, reconhecendo-os como os olhos de alguém que olha para os outros diretamente e sem fingimento. Ela se lembrou que, mesmo quando viu Alicia pela primeira vez, ela já possuía aquele mesmo olhar inabalável. Enquanto continuavam a caminhada sob as torres da cidade, Ragnar pareceu chegar a uma conclusão. Ele comentou que agora entendia, refletindo que pessoas com um núcleo forte muitas vezes se desenvolvem dessa maneira. Ela confirmou a observação dele com um simples sim. Olhando para ele, ela então perguntou se ele também já havia visto essa qualidade em alguém antes. Ele olhou para ela, descrevendo olhos que possuem uma vontade poderosa, do tipo que pode resistir ao próprio destino. Ele então acrescentou que tais olhos eram lindos e fofos. O elogio direto pegou Alicia completamente de surpresa, fazendo-a corar profundamente. Ragnar, talvez envergonhado também, rapidamente minimizou suas palavras, insistindo que não era do tipo príncipe. E assim, os dois continuaram, compartilhando um momento de flerte casual. A história deveria ser simples. Uma vilã, personificada pela perspicaz Alicia O'Dowd, e uma protagonista plebeia, a despretensiosa Mariana Ocean. Uma estava destinada a entrar em conflito com a outra. Essas duas garotas predestinadas deveriam estar presas em uma batalha numa paisagem desolada e nevada até que uma delas fosse destruída. Mas agora, nesta realidade, elas almoçam juntas. Mariana expressa sua admiração, exclamando como o sanduíche de Alicia parece delicioso. Uma Alicia um pouco envergonhada lhe oferece um. Observando-as a uma curta distância, Ragnar Brave sorri, comentando consigo mesmo que a harmonia entre amigos é algo belo. Sua expressão agradável, no entanto, desaparece rapidamente, substituída por uma profunda preocupação enquanto ele se pergunta como os eventos poderiam ter acabado assim. Enquanto isso, Mariana nota a ausência dele. Ela se pergunta em voz alta para onde Ragnar foi, observando que ele desapareceu logo após o início do intervalo, embora ele sempre leve suas aulas tão a sério. Ele havia se isolado para pensar. Ele considera que, agora que é visto com Alicia, as críticas contra ela, alguém abandonada no ermo, provavelmente aumentarão. Ele continua essa linha de pensamento enquanto se afasta, observando as duas garotas. A protagonista e a nobre vilã se dando bem, que tipo de destino é este? Ele se resigna ao seu lugar, pensando que não se importa em ser um personagem secundário. Alicia também está perdida em pensamentos, contrastando a paz atual com o mundo do jogo original. Naquela linha do tempo, Mariana, como plebeia, passava sua vida escolar pacificamente. Alicia, no entanto, havia perdido o duelo e foi exilada para o território da fronteira. Nesse caso, conclui Ragnar, olhando para uma espada quebrada no chão, está claro.
Neste mundo, não é contra Mariana que ele deve lutar. Ele continuou a ponderar sobre os eventos da história original, imaginando Alice ajoelhada em derrota após um duelo. A questão permanecia: quem foi que a superou? Sua memória forneceu um detalhe crucial: o príncipe havia instigado aquele duelo. Esse conhecimento aguçou sua curiosidade sobre como os eventos estavam se desenrolando nesta nova linha do tempo. Ele se moveu pelos terrenos da academia, sua busca guiada pelo som de estudantes apaixonadas. Espiando por um canto, ele as ouviu chamando um nome, Edward, e confirmou que havia encontrado seu alvo. O jovem, Edward Grant Eterdon, recusou graciosamente um convite para almoçar, explicando que já tinha planos. Ragnar observava à distância, reconhecendo o ex-noivo de Alice e lembrando que, no jogo, seguir a rota do príncipe era considerado o caminho clássico. Ele se lembrou de como, no design do jogo, Edward era essencialmente um desafio inicial, um príncipe de fase tutorial feito para ser um primeiro oponente fácil. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, o olhar de Edward pousou em alguém, e ele falou: então, nos encontramos de novo. Ragnar considerou o enredo original. Se as coisas estivessem seguindo aquele roteiro, este seria o momento para a heroína estar construindo seu relacionamento com o protagonista. Sua linha de pensamento foi interrompida quando Edward se desculpou por ter feito alguém esperar. Para seu completo choque, a pessoa que esperava era Alicia. Ela garantiu ao príncipe que tinha acabado de chegar. Então, sugeriu que, em vez do formal Sua Alteza, deveria chamá-lo de Edward, uma proposta que ele pareceu apreciar de verdade. Ele sorriu, lembrando-a de que ela já o havia chamado pelo nome uma vez, quando se conheceram na cidade do castelo, antes do início do período letivo. Ela explicou, um pouco envergonhada, que na época não sabia de seu status real. Apesar da hesitação inicial, ela agora considerava o reencontro na academia como destino. Inclinando-se para mais perto, ele esclareceu seu desejo. Era precisamente por ser ela que ele queria ser chamado por seu nome, não por seu título. Dominada por sua sinceridade, Alicia só conseguiu gaguejar a primeira letra de seu nome. Ela junta as mãos, um rubor profundo se espalhando por seu rosto enquanto sussurra o nome do príncipe, Edward. A cena é tão sincera que Ragnar, observando a distância, acha tudo aquilo profundamente embaraçoso. Seu desconforto se transforma em confusão enquanto ele vasculha a memória. Ele tem certeza de que não havia nenhuma personagem chamada Patrícia no jogo. Ele só pode concluir que essa pessoa de alguma forma substituiu a heroína original, Mariana. Enquanto continua a observá-los no banco, com Edward demonstrando uma gentileza surpreendente, a perplexidade de Ragnar se aprofunda. Ele se pega questionando quem essa pessoa, essa versão de Alicia, realmente é. De repente, 4 outros jovens nobres aparecem, cercando o casal. Eles dizem de brincadeira a Edward que não o deixarão passar à frente, lembrando de que também estão ali. Um deles declara que essa Patrícia é uma pessoa má por inacreditavelmente capturar a atenção de todos eles. A ficha cai para Ragnar com uma clareza chocante. Seus olhos se arregalam ao entender, aqueles homens são todos os alvos românticos do jogo. De alguma forma, Alicia conseguiu criar um harém reverso, reunindo todos os principais interesses amorosos ao seu redor. Radiante, ela convida alegremente a todos para almoçarem juntos. Ela ergue uma cesta grande, garantindo que está bem e que preparou porções extras, como costuma fazer. É um movimento clássico, saído diretamente de um manual sobre como criar um harém reverso. Ragnar analisa a cena com alarme crescente. Alice está usurpando completamente a posição da protagonista, tendo ativado os gatilhos de afeição de todos os homens, um feito considerado impossível na primeira vez que se joga. Ele percebe que a situação é profundamente problemática, já que todos esses homens são herdeiros de famílias poderosas e já deveriam ter noivas. Ele decide na mesma hora ficar longe desse grupo complicado. Com uma teia de relacionamentos tão emaranhada, ele não se surpreenderia se alguém tivesse um fim misterioso após a formatura. Ele não quer fazer parte disso. No entanto, um pensamento final se solidifica em sua mente. Assim como ele suspeitava, há uma pessoa neste cenário alterado que precisa ser observada com atenção. Seus pensamentos se voltaram para outra figura-chave, Gelazis Gran Ignite, o segundo filho da família ducal Ignite. Ragnar observava de longe, notando seu comportamento aparentemente gentil. Gelazis explicava aos seus companheiros que preferia comer com eles em vez de no refeitório, alegando que era mais saboroso. Ragnar, no entanto, permaneceu cauteloso, questionando a sinceridade dessa demonstração. Ele se lembrou de uma cena recente em que Gelazis estava sentado em um banco com Alicia e o príncipe Edward. Gelazis havia tentado casualmente sondar a garota misteriosa em busca de informações, perguntando se ela sabia algo sobre o mago que estava causando alvoroço no território dos Brave, uma clara referência ao próprio Ragnar. Essa memória solidificou sua avaliação. Ragnar sabia, pelo jogo, que Gelazis era um personagem problemático e que abordá-lo de forma descuidada seria um erro. Ele se lembrava da história do rapaz, nascido de uma concubina e criado com dureza como seguro para o herdeiro principal. Seu caminho na história era sombrio e difícil, focado em resgatá-lo de sua situação familiar tóxica. Por causa desse passado, ele era um indivíduo perigoso, cuja personalidade inteira podia mudar dependendo das escolhas feitas ao seu redor, transformando-se de um amigo gentil em uma ameaça intimidadora em um instante. Ragnar achou estranho que, apesar da família Ignite o ter como alvo, ele e Gelazis ainda não tivessem se cruzado. Vendo-o agora, se dando bem com Alicia, Ragnar decidiu que era melhor deixá-los em paz por enquanto. Ele se afastou, agachando-se no telhado de um prédio para pensar. Seu objetivo principal permanecia inalterado, garantir que Alicia pudesse viver uma vida pacífica e evitar a ruína potencial que a aguardava.
Enquanto se concentrava nessa missão, uma voz atrás dele falou de repente, comentando que espiar não era uma qualidade admirável. A voz pertencia ao diretor da escola, Vorzeia Gran Cascade. Ele estava na beirada do telhado, cercado por uma aura de poder turbilhonante, olhando para Ragnar. Vorzeia o advertiu de que era perigoso estar no telhado, um comentário que Ragnar achou profundamente irônico. O diretor então foi direto ao ponto, exigindo saber o que Ragnar estava fazendo ali. Essa confrontação inesperada apresentou uma oportunidade. Ragnar percebeu que era o momento perfeito para perguntar algo que ele precisava saber. Seus pensamentos se voltaram para o alvo de sua preocupação. Ele olhou para uma garota com um cabelo loiro artificial, com as raízes escuras de sua cor natural aparecendo. Ela estava cercada pelo mesmo grupo de jovens nobres, um harém reverso impossível. A suspeita de Ragnar se solidificou. Não havia dúvida de que essa garota era quem ele precisava investigar. Ele se postou diante do diretor da escola, com uma expressão resoluta ao revelar uma verdade fundamental. A garota no centro desse destino distorcido, ele explicou, era uma reencarnada, assim como ele. Com essa revelação feita, ele fez um pedido direto, solicitando ao diretor que lhe contasse tudo sobre a aluna chamada Patrícia. A investigação sobre a estudante conhecida como Patrícia continua. Ragnar Brave está determinado a descobrir tudo sobre ela, suas origens, seu passado e suas habilidades mágicas. O diretor Vorzeia Gran Cascade observa, contemplando o nome Patrícia Kindred, enquanto a questão central paira no ar. A verdade sobre a segunda pessoa reencarnada poderá ser revelada? Em um balcão de admissão, Ragnar confronta Alicia diretamente, questionando por que a acha tão suspeita. Enquanto preenche sua papelada, ela nega calmamente quaisquer manipulações secretas, afirmando simplesmente que foi admitida após passar no exame de entrada como qualquer outro estudante. Suas suspeitas, no entanto, permanecem. Ragnar relembra internamente como a protagonista do jogo foi deliberadamente separada de seus companheiros durante um evento recente. Ele teoriza que, se este foi o esquema de Patrícia, deve ter havido um nobre que ajudou a trocar as carruagens. Sua linha de raciocínio rapidamente identifica o culpado mais provável por trás de tal conspiração, a família Ignite. A cena muda para sua conversa com o diretor Vorzeia, que reconhece a cautela de Ragnar. O diretor argumenta, no entanto, que enquanto o verdadeiro objetivo deles for desconhecido, é melhor tê-los matriculados e sob observação do que deixá-los sem supervisão. Ragnar suspira, concordando com o argumento. Ele comenta com nostalgia que seria bom viver em paz, um sentimento que parece ressoar com um homem mais velho. Seu comentário leva Vorzeia a oferecer um conselho. O diretor lembra a Ragnar que ele é um estudante da academia e tem todo o direito de aproveitar sua juventude. Ele então pergunta por que Ragnar insiste em viver uma vida tão contida e difícil. Em resposta, Ragnar se vira para ele com um sorriso brilhante, quase alegre. Ele pergunta ao diretor se ele se esqueceu do orgulho da família Brave. O sorriso desaparece quando ele se vira, sua mão se fechando em um punho cerrado. Vorzeia observa, refletindo que o sangue da família Brave é conhecido por resistir à adversidade até o último suspiro. Ele pensava que Ragnar estava se apegando desesperadamente a esse ideal, mas agora, vendo essa aparente resignação, ele questiona se a determinação do jovem é realmente tão fraca. Antes que Vorzeia possa terminar seu pensamento, Ragnar se vira e desfere um soco poderoso diretamente no rosto do diretor. Seu punho acertou com um estalo estrondoso, a força do golpe enviando ondas de choque pelo ar e estilhaçando a parede de pedra atrás do diretor. O som do impacto reverberou pelos terrenos da academia, fazendo com que os estudantes próximos gritassem em alarme. Eles sentiram o chão tremer, questionando a origem da perturbação repentina. De volta à origem da comoção, ele permaneceu com a cabeça baixa, o punho ainda estendido. Apesar da força imensa, o diretor Vorzeia continuava de pé, aparentemente inabalado pelo golpe direto. A expressão do diretor era de uma compostura fria. O punho de Ragnar havia sido parado a centímetros de seu rosto, mantido no lugar por uma força invisível, deixando Vorzeia completamente ileso. Sem se intimidar, ele encarou o diretor, sua voz carregada de ameaça. Declarou que esta era a situação que desejava e que estava agindo de acordo. Ele avisou Vorzeia que não seria perdoado se algum mal acontecesse a Alicia, independentemente de a academia ser o domínio particular do diretor. Vorzeia ouviu a ameaça com um olhar de aço antes de aceitar calmamente o desafio. Pois bem, ele afirmou. Se esse era o desejo de Ragnar, então ele teria que provar sua convicção. O diretor então mudou de assunto, perguntando sobre Mariana Ocean. Ragnar, pego de surpresa, questionou a relevância do destino e o que ele percebia como um cenário terrível. Vorzeia elaborou seu ponto, explicando que Mariana é uma criança com um destino forte. No entanto, ele alertou que o destino dela estava sendo distorcido em uma escala massiva, caindo em espiral na loucura. Essa distorção, ele continuou, acabaria por envolver todos na academia que também possuíssem um destino forte. O diretor previu que isso provavelmente dividiria o país inteiro entre luz e trevas. Ele então apresentou a Ragnar uma diretriz clara. Neste momento, Mariana perdeu seu guardião e não possui forças para resistir ao seu destino. A tarefa de Ragnar era protegê-la. Em um mundo pequeno, separado do palco principal dos acontecimentos, uma cordilheira acidentada se ergue sob um céu claro. Dentro de uma passagem cavernosa, Mariana Ocean cerra os punhos, admitindo para si mesma que está ficando nervosa. Enquanto ela pergunta se está sua primeira vez em uma masmorra, Ragnar está ao seu lado, confirmando que sim. Seus próprios pensamentos, no entanto, estão em sua missão de protegê-la, e ele se pergunta silenciosamente quanto o diretor Vorzeia realmente sabe. Ele observa enquanto Mariana admite seu medo. Eles chegaram à masmorra de treinamento prático, um lugar para os alunos aplicarem sua magia.
Embora medidas de segurança estejam em vigor, um momento de descuido poderia facilmente levar a ferimentos, como evidenciado por outros alunos que já lutam contra uma fera alada lá dentro. Perto dali, outra conversa acontece. A Alicia, usando o nome Patrícia, diz ao príncipe Edward que se sente fraca. Ele a tranquiliza, prometendo que a protegerá. Observando-os se abraçarem, a expressão de Ragnar se entristece. Ele percebe com certa amargura que, para muitos ali, a masmorra é apenas uma oportunidade de se aproximar de seus interesses românticos. Apesar disso, seu foco permanece aguçado. Ele sabe que há um evento importante escondido nas profundezas da masmorra, centrado em uma relíquia sagrada. Ele se pergunta o que os outros planejam fazer sobre a farsa. Seus pensamentos são interrompidos quando Mariana chama animadamente por Alicia, que acaba de chegar. Ragnar fica momentaneamente sem graça, pensando que Alicia parece uma aventureira experiente e sentindo-se feliz por estar em uma masmorra com ela novamente. Alicia se desculpa pela espera e anuncia que devem ir, mas sua chegada atraiu a atenção de outro estudante. Uma jovem com cabelos loiros em grandes cachos em forma de broca sorri com desdém, comentando sobre a garota danificada, Mariana. Ela a descarta como uma plebeia persistente tentando se agarrar à academia se aproximando da nobreza. Sua companheira concorda rapidamente, chamando-a de Lady Caterina. O insulto chama a atenção de Ragnar. Uma expressão de reconhecimento chocado cruza seu rosto ao identificar a garota e sua companheira de cabelo de broca como indivíduos que costumavam ser próximos de Alicia. Ele escuta a voz de Caterina gotejar desprezo, comentando sobre o número de ralé presente. Ela zomba da ideia de macacos imundos das favelas e até mesmo de camponeses fingindo que pertencem àquele lugar. Enquanto Caterina passa, ela declara que esta é uma academia para nobres refinados, deixando Mariana completamente chocada com o ataque verbal. Ela então volta sua atenção para Alicia, oferecendo com um sorriso sombrio para expulsar todos os seres imundos por ela. A ameaça faz Mariana se encolher. Antes que a situação possa escalar, Ragnar dá um passo à frente, chamando para interrompê-las. Sua intervenção é antecipada pela chegada de outra estudante, cuja aparição repentina e serena captura a atenção tanto de Ragnar quanto de uma Mariana assustada. A recém-chegada cumprimenta calmamente Caterina pelo nome. Isso enfurece Caterina, que exige saber como a outra garota ousa agir com tanta arrogância, questionando quem deixou plebeus entrarem na academia e a chamando de fracasso danificado. Impassível, a estudante se posiciona na frente de Mariana. Ela diz a Caterina para direcionar todo o ódio a ela, admitindo que fez o suficiente para merecê-lo, mas insiste que Mariana não tem nada a ver com o conflito delas. Ela então lança um desafio direto, convidando Caterina a solicitar um duelo ou qualquer outra coisa que desejar. Ela continua, sugerindo que Caterina poderia lutar contra os discípulos do sábio, ou até mesmo contra ela. Inclinando-se para mais perto de Mariana, ela sussurra uma avaliação silenciosa. Ela não acha que Mariana conseguiria vencer. A raiva de Caterina transborda. Ela acusa a defensora de ficar arrogante só porque construiu uma montanha de macacos e rosna que combina com ela passar a vida inteira bebendo café. O insulto estranho deixa Mariana perplexa. Em resposta, a estudante simplesmente fecha os olhos e sorri. Ela concorda que vai beber, afirmando simplesmente que é porque gosta de café. Ela observou sua oponente derrotada, Ekaterina, se afastar com nojo. Com um estalar de língua, Ekaterina declarou a situação um desânimo e ordenou que seu grupo fosse embora, reclamando do cheiro insuportável de feijão. À distância, Ragnar Brave observava o desfecho. Uma expressão de entendimento surgiu em seu rosto enquanto ele via Mariana e Alicia juntas. Ele se aproximou, e Alicia virou-se para ele, com uma expressão arrependida. Ela reconheceu a força dele e pediu desculpas, dizendo que a culpa era dela por ter se envolvido com uma pessoa estranha. Ele discordou, insistindo que ela pareceu incrível. Com um leve rubor, ele confessou que era exatamente por isso que sentia algo tão forte e passou a gostar dela. Um momento depois, Mariana Osha interveio, lembrando-os de que Caterina também havia insultado Alicia, chamando-a de danificada, e zombado do café. Com um sorriso radiante, Ragnar perguntou casualmente se deveria matá-las por insultar os dois. Ela fez uma pausa, com a mão no queixo, enquanto considerava pensativamente a proposta surpreendente dele. Seu pé batia contra o chão rochoso. Deixando o confronto para trás, o trio se aventurou em uma masmorra cavernosa, repleta de cristais pontiagudos e brilhantes. Ragnar observou o local, confirmando a localização deles. A jornada deles pela masmorra estava repleta de perigos. Como Mariana relatou, eles foram recebidos por uma barragem implacável de armadilhas e monstros, um após o outro. De repente, um projétil disparou da escuridão. Os olhos de Alicia se arregalaram em alarme ao ver uma flecha voando diretamente em direção a Ragnar, e ela gritou o nome dele em aviso. Ele permaneceu perfeitamente calmo, segurando a ponta da flecha entre os dedos a meros milímetros de seu pescoço. Ele garantiu que estava bem, explicando que uma barreira protetora é sempre criada ao redor de seu corpo. Ele explica que sua magia não é infalível. Se seu poder mágico acabasse, a barreira poderia ser penetrada. A Alicia, observando, comenta que é uma habilidade extraordinária. Ele continua, revelando que a barreira se originou há muito tempo, quando ele esteve perto da morte. Nasceu da simples ideia de que, se cobrisse o corpo inteiro, não teria mais medo. Uma memória ressurge dele quando criança, encolhido dentro de uma esfera protetora de luz enquanto bestas e pássaros monstruosos o ameaçavam em uma floresta escura. Ele acrescenta que vem praticando desde então, e agora a barreira é ativada automaticamente, sem que ele precise pensar a respeito. A memória muda para ele andando calmamente por um corredor enquanto uma saraivada de flechas voa em sua direção, apenas para ser detida a centímetros de seu corpo pelo escudo invisível. Sua explicação termina. Mariana, com um ar preocupado, pergunta se o território Brave é um lugar realmente assustador.
Alicia sorri calorosamente e a tranquiliza, dizendo que não, que é um lugar muito agradável. Vendo uma oportunidade, Alicia sugere que ela e Mariana se juntem a Ragnar em sua casa durante as férias de verão para treinar nas montanhas. Mariana aceita imediatamente com entusiasmo, exclamando que adoraria ir. Ela grandiosamente apelida o plano de acampamento de treinamento estilo Brave, declarando que, com este treinamento, todos se tornarão usuários de magia sem encantamento. Uma imagem dos três como silhuetas energéticas passa por suas mentes. Mariana está em êxtase, emocionada por Ragnar ir treiná-la. Alicia, parecendo um pouco nervosa, diz para ela dar o seu melhor, mas implora para que não morra. Ragnar cerra o punho, aceitando a responsabilidade. Enquanto isso acontece, Mariana ajusta seus óculos, achando toda a situação bastante misteriosa. Conforme avançam mais fundo na masmorra, a curiosidade de Mariana toma conta. Ela se vira para os outros e pergunta por que os monstros que eles derrotam desaparecem em névoa em vez de deixar corpos para trás. Ela teoriza que a masmorra foi criada por sábios antigos, observando como todos os mistérios são intrigantes. Acreditando que o solo das paredes pode conter uma pista, ela se prepara para coletar uma amostra com uma pequena ferramenta. No momento em que ela estende a mão, Alicia grita para ela esperar. Antes que ela possa reagir, um enorme círculo mágico brilhante rompe do chão sob seus pés. A força repentina lança no ar, suas ferramentas se espalhando enquanto ela é capturada dentro da armadilha luminosa. Ragnar e Alicia só podem observar em choque enquanto ele grita o nome dela, e Alicia se pergunta, horrorizada, se Mariana ativou algo terrível. Eles aterrissam com um baque em um salão cavernoso e antigo. Ragnar, segurando tanto Mariana quanto a outra estudante, examina um ambiente sombrio, um lugar de pilares em ruínas e ossos espalhados. Mariana, ajustando seus óculos, expressa a pergunta que todos pensam, para onde foram transportados? Colocando as duas mulheres gentilmente no chão, ele continua a examinar a área. Uma sensação de familiaridade o invade ao reconhecer a arquitetura, concluindo que eles provavelmente foram enviados para o nível mais baixo da masmorra. A revelação deixa sua companheira atônita. Ele avalia calmamente a situação, deduzindo que ativaram uma armadilha de teletransporte, um movimento clássico digno do protagonista de uma história. Ao seu lado, a outra estudante só consegue se maravilhar com a imponente muralha da câmara. Sua atenção então se volta para Mariana, que está inexplicavelmente segurando uma picareta. Ela confisca rapidamente, repreendendo Mariana e dizendo que a segurança pessoal vem em primeiro lugar. Com um olhar severo, ela lembra a garota aflita que ela não poderá beber café se estiver morta. Ela então pega um bule de café e começa a servir uma xícara, oferecendo-a à perplexa Mariana com a sugestão sombria de que poderia ser a última dela. Mariana apenas encara, questionando de onde veio o conjunto de café e por que ela o estava carregando. Aceitando a xícara, Mariana explica a sabedoria popular de que se deve sempre levar as próprias provisões para uma masmorra, um ponto que a outra estudante confirma prontamente. Observando a pausa improvisada, Ragnar decide se juntar a elas, pedindo uma xícara também. Ele aceita a bebida, sua expressão se tornando sombria enquanto considera as circunstâncias terríveis. Ele reflete que chegar ao fundo de uma masmorra é tipicamente uma sentença de morte, a ajuda é inalcançável, e os monstros locais não são uma fonte de sustento. A voz da estudante defensora corta seus pensamentos, chamando seu nome. Ele vira o olhar para ela, um sorriso calmo e tranquilizador se espalhando por seu rosto enquanto ele começa a oferecer um contraponto. Ela continua, com a voz carregada de preocupação, afirmando que este lugar é desconhecido para eles pelos estudos e que estão completamente sem ajuda. Reconhecendo o perigo extremo em que se encontram, ela questiona a compostura dele, perguntando se ele possui algum conhecimento que elas não têm. Ele tenta acalmar sua companheira, garantindo a Alicia que eles ficarão bem. Ele insiste que há algo que podem fazer, assim que tiverem um momento para recuperar o fôlego. Seu olhar se desvia enquanto ele pensa no círculo mágico que os transportou. Os três estudantes agora estão dentro de uma vasta e antiga caverna, parecendo pequenos diante de pilares em ruínas. A estudante defensora, no entanto, permanece desconfiada. Ela se lembra que, na história do jogo, Alicia é a vilã, e esse tipo de armadilha é exatamente algo que ela orquestraria. A questão de quem é o verdadeiro responsável permanece em sua mente. Deixando seus pensamentos de lado, ela conclui que não tem escolha a não ser seguir em frente. Ela lembra aos outros que também há um pingente mais adentro da masmorra que é necessário para a estratégia deles. O item do qual ela fala é a relíquia sagrada, um artefato ornamentado e poderoso. Ele repousa adormecido na câmara mais profunda da masmorra e dizem ser um item crucial para salvar o país perto do final da história. A expressão de Mariana torna-se resoluta, compreendendo a conexão da relíquia com o despertar da santa. Ragnar está ao seu lado, concordando que eles devem coletá-la. A estudante defensora então expõe o próximo passo do plano. Eles devem derrotar o golem que guarda a porta à frente, e depois disso devem encontrar um círculo mágico de teletransporte que leva à saída. Suas companheiras se viram para Ragnar, perguntando se isso é mesmo verdade. Ele confirma que, de acordo com os registros, derrotar o guardião do nível mais profundo permite o retorno. Em particular, no entanto, ele sabe que há mais coisas, informações que ele sente que ainda não pode compartilhar. Após suas palavras, a atenção do grupo é capturada por um conjunto de portas maciças e de design intrincado, embutidas na parede da caverna. A estudante defensora sugere, animada, que esta pode ser a saída. Mariana, no entanto, aponta um fato preocupante, não há golem guardando a porta. A expressão de Ragnar fica séria enquanto ele assimila essa situação inesperada. Ele e seus companheiros esperavam uma câmara vazia, mas, em vez disso, foram confrontados por uma entidade monstruosa.
Diante deles, Alicia se mantinha firme contra uma criatura de lodo gigantesca e escorregadia com um único olho que não piscava. A criatura mudou de forma, aparecendo de repente atrás de Mariana. Vendo o perigo imediato, ele gritou o nome dela em alarme. Ele avançou, pegando Mariana nos braços e saltando para longe bem no momento em que uma torrente de fogo irrompeu do chão onde ela estava. Ao aterrissarem, viram uma figura sombria gargalhando dentro das chamas. Do inferno, uma nova e mais aterrorizante figura emergiu, um demônio enorme e musculoso envolto em fogo. Ele se erguia sobre eles, sua presença irradiando um poder imenso. Mariana, ainda abalada, comentou sobre o poder incrível que emanava do demônio, comparando-o ao sol. Ele só pôde concordar, sua expressão sombria enquanto sentia o calor intenso. Ele ordenou que ambas recuassem, expressando sua relutância em se aproximar demais. Ele reconheceu essa entidade. Era um demônio, o mesmo ser a quem Alicia havia confiado sua alma perto do final da história original. Sua atenção então se voltou para Alicia, que estava paralisada, com uma adaga na mão. Seus olhos estavam arregalados de choque, sua mente lançada de volta a uma memória dolorosa, o momento em que uma luta foi decidida, e ela foi declarada vencedora sob o nome de Patrícia. A memória se tornou mais nítida, mostrando-a ajoelhada em derrota após desafiar alguém, sendo repreendida por perder para uma mera plebeia e envergonhar sua família. A voz a chamou de patética. O mundo ao seu redor se turvou em angústia até que uma voz gentil chamou seu nome. Tirando-a da recordação traumática, ele segurou o rosto dela com firmeza, forçando-a a encará-lo. Ele disse o nome dela, assegurando-lhe que tudo estava bem. Seus olhos, arregalados e brilhantes, focaram nele. Um rubor profundo se espalhou por seu rosto enquanto ela gaguejava, momentaneamente sem palavras diante de sua preocupação súbita e intensa. Ela o observou passar correndo, gritando para perguntar o que ele planejava fazer. Ragna parou, virando-se para Alicia, a heroína e a estudante defensora, confirmando que todas podiam usar o véu de água e instruindo-as a ficarem exatamente onde estavam. Ele olhou para trás por cima do ombro com um olhar determinado, declarando sua intenção de matar o desgraçado. Com isso, ele avançou, ignorando a risada gutural do monstro de lodo. Ele se concentrou apenas no demônio de chamas, jurando que este assumiria a responsabilidade por ter desencadeado o trauma de sua noiva. Ele liberou uma torrente de água massiva e rodopiante que se chocou contra a criatura de fogo. Enquanto o vórtice de água envolvia o demônio, Ragna observou que seu corpo parecia encolher sob o ataque mágico. O vórtice aquático se afiou, tornando-se um arco cortante de imensa pressão. Saltando pelo ar, ele guiou a corrente poderosa com precisão mortal. Seu ataque acertou em cheio, separando a cabeça do demônio de seus ombros. De onde estavam, a heroína comemorou que ele havia conseguido, mas Alicia gritou um aviso frenético de que o perigo agora vinha por trás. A cabeça e as partes do corpo decepadas caíram no chão, dissolvendo-se em nada ao atingi-lo. O próprio demônio pareceu momentaneamente confuso, resmungando para si mesmo e se perguntando o que havia caído. Então, com um estalo audível, a cabeça voou de volta para o pescoço, reconectando-se perfeitamente. Diante do demônio totalmente restaurado, Ragna reconheceu calmamente que um ataque daquela magnitude aparentemente não era suficiente para matá-lo. A própria criatura parecia ponderar por que tal golpe havia falhado. Ele afirmou com frieza que não havia problema, desafiando o demônio a tentar atingi-lo. Imperturbável, Ragna se lançou para frente mais uma vez, diminuindo a distância para reengajar seu inimigo aparentemente imortal. Ele olha para o demônio em regeneração, sem se impressionar. Ele diz à criatura para não pensar que pode superá-lo com uma defesa tão desleixada, declarando seu ataque anterior patético e indigno até mesmo do herói de mais baixo escalão. O demônio, ainda no chão, se pergunta se foi descuidado. Em resposta ao insulto, o demônio rosna que ele não tem moral para falar. Ele avança, sua mão com garras crepitando com energia sombria. O ataque da criatura o atinge, envolvendo-o completamente em uma torrente violenta de chamas. Enquanto o inferno arde, o demônio parece confuso com a falta de uma reação de dor. Ele ruge para que seu alvo queime, mas dentro das chamas, Ragna permanece impassível e ileso. Ele permanece completamente indiferente, comentando que o sopro de um dragão de fogo é muito mais quente do que isso. O demônio grita, atordoado por sua resiliência. Sua atenção se desvia da batalha física para um mistério mais profundo. Ele parece perscrutar a própria essência do demônio, perguntando em voz alta quem está dentro e pedindo que se revelem. Uma verdade fundamental sobre demônios surge em sua mente: eles originalmente não possuem formas físicas. Isso significa que deve haver um humano dentro da criatura, alguém que fez um pacto com um demônio para realizar seus próprios desejos. Com esse entendimento, ele encara o demônio sibilante mais uma vez. Decidido a confirmar sua teoria, ele estende a mão, com a intenção de identificar a fonte do poder mágico ao tocá-la. No momento em que seus dedos fazem contato, o corpo do demônio começa a convulsionar violentamente e a explodir. Ele solta um grito final e agonizante enquanto Ragna percebe, chocado, que ele está se autodestruindo. A reação violenta é contida dentro do monstro de lodo, que luta para segurar a energia destrutiva. Perto dali, Mariana grita que não consegue mais manter sua contenção, no exato momento em que toda a massa explode em uma explosão gigantesca. Enquanto a explosão rasgava a caverna, Ragna se jogou na frente de Mariana e da outra estudante, absorvendo com seu corpo toda a força da explosão de fogo. O chão sob eles racha e se estilhaça com o impacto. Ele se ajoelha em meio aos escombros, sua expressão endurecendo de frustração enquanto se pergunta quem estava realmente controlando o demônio. Alicia corre para o seu lado, perguntando preocupada se ele está bem. A outra estudante aponta que ele está queimado, mas ele descarta como apenas um arranhão. Alicia olha para ele, lembrando de que ele havia prometido protegê-la, não importava o que. Ele olha de volta para ela, aliviado ao ver que ela se acalmou.
Com um leve rubor, Alice agradece-lhe em voz baixa. Seu momento de gratidão é interrompido quando a atenção de Ragnar é atraída para outro lugar, sua expressão tornando-se séria novamente. Alicia, percebendo a mudança, pergunta o que há de errado. Ele explica que, durante a luta, avistou um círculo mágico de teletransporte. Ele acredita que isso permitirá que eles retornem à superfície, para a grande surpresa de Mariana e da outra estudante. Ele os leva até o local, revelando o círculo mágico brilhante gravado no chão de pedra. Ele os incita a pisar nele, escondendo um artefato com joias atrás das costas. No momento em que pisam no círculo, uma luz brilhante envolve os três, ativando a magia de teletransporte. Dentro do clarão de luz desorientador, seu foco permanece afiado. Ele percebe que agora captou a sensação única do poder mágico do inimigo. A luz do teletransporte se desvanece, deixando a caverna vazia. O treinamento na masmorra terminou em caos, mas o novo objetivo de Ragnar é claro, encontrar o corpo principal de seu inimigo e matá-lo. Dentro de um grande salão, agora imundo, Alicia O'Dood, conhecida como Patrícia, ajoelha-se e tosse. As consequências do caos do treinamento na masmorra a cercam, uma bagunça que ela aparentemente orquestrou nos bastidores. Uma jovem de longos cabelos claros aparece na porta, sua expressão é de puro desdém. Ela chama Alicia de patética. Reconhecendo sua superior, Alicia pronuncia o nome Gelazis, levando a mulher a perguntar friamente se ela conseguiu recuperar o artefato sagrado. Em resposta ao fracasso implícito, Gelazis golpeia Alicia com força no rosto. Atordoada, Alicia só consegue oferecer um pedido de desculpas fraco, admitindo que não conseguiu completar a tarefa. Seu ataque continua enquanto ela chuta Alicia, que está caída, com a voz carregada de fúria. Ela grita, incrédula, que Alicia pôde falhar, especialmente estando possuída por um demônio. Tudo que Alicia pode fazer é repetir seus pedidos de desculpa do chão. Ofegante, Alicia explica que foi interrompida. Uma memória vívida passa por sua mente, de Ragnar Brave avançando para intervir. Ela revela o nome dele para sua mestra furiosa. Gelazis zomba do nome, descartando Ragnar como nada mais que um nobre insignificante da fronteira, um personagem secundário que deveria ter desaparecido naturalmente com o progresso da história. Ela aperta a cabeça, enfurecida por seu plano de transformar Alicia na vilã da história ter desmoronado. A culpa é toda dele. Em sua mente, ela vê Ragnar ao lado da heroína, Mariana. Sua frustração se aprofunda ao perceber que o caminho envolvendo Edward não é mais viável, e seus antigos seguidores agora são inúteis, apesar de ela ter chantageado suas famílias. Enquanto Gelazis ferve de raiva, Alicia percebe que a mão dela está sangrando e sugere que tratem o ferimento. Gelazis a silencia bruscamente. Com uma expressão fria e indecifrável, ela diz para Alicia ficar quieta e então ordena que ela tire a roupa. Seu tom suaviza quase imperceptivelmente enquanto ela pergunta onde Alicia se feriu. Alicia se ajoelha diante dela, com as costas expostas para revelar uma tela de cicatrizes antigas e feridas recentes. Sua mão brilhou com uma luz suave e restauradora, curando as feridas no peito do jovem. Com os ferimentos curados, ele olhou para um anel em seu dedo e o apresentou a ela, dizendo simplesmente, aqui. Enquanto o curava, seus pensamentos se voltaram para o oponente dele. Ela percebeu que o homem era um reencarnado, assim como ela, e achou inacreditável que ele pudesse ter arrancado a cabeça de seu subordinado com um único golpe. Ela continuou a ponderar a situação, refletindo que, se as circunstâncias dele fossem semelhantes às dela, talvez suas ações não pudessem ser evitadas. Mas o que viria a seguir? Já que ele havia usado a autodestruição, seu corpo inteiro havia desaparecido. Sua atenção retornou ao jovem à sua frente. Ela colocou a mão gentilmente na cabeça dele, reconhecendo que foi uma derrota chamativa, mas elogiando-o mesmo assim, dizendo que ele fez um ótimo trabalho. Ele olhou para ela, com expressão cheia de gratidão enquanto gaguejava um agradecimento. Dominado pela emoção, ele deu um passo à frente e a abraçou com força, sussurrando o nome dela, Gelazis. Ela o abraçou forte, chamando-o de chorão e resmungão. Em seguida, referiu-se a ele como Patrícia, seu adorável irmãozinho, revelando que ele era um ser raro que, assim como ela, carregava um demônio desde o dia em que nasceu. Afastando-se um pouco, ela olhou para ele com uma expressão gentil. Disse-lhe que, por enquanto, tudo bem ela ser simplesmente sua irmã mais velha. Ele encostou a cabeça nela mais uma vez, sua voz pesada com a verdade de seu fracasso. Ele confessou que o homem que enfrentou era realmente forte e que ele não conseguiria vencê-lo de jeito nenhum. Enquanto ele chamava o nome dela novamente, a expressão dela endureceu. Ela pensou consigo mesma que ele continuava o mesmo chorão de sempre. Um momento de conforto terminou abruptamente. Agora ajoelhado diante dela na sala ornamentada, o jovem ergueu o olhar enquanto ela inclinava seu queixo com os dedos. O tom dela não era mais fraterno, mas sim autoritário, ao perguntar, o que é que você quer? A pergunta dela o deixou gaguejando, com os olhos arregalados enquanto ele tentava entender o que realmente desejava. Ele finalmente encontrou sua voz, levando as mãos à cabeça em angústia. Confessou seu desejo singular e avassalador, Alicia. Ele a queria para si, admitiu, mesmo que isso significasse destruí-la. O pensamento se transformou em uma fantasia sombria. Se ele a acorrentasse, poderiam ficar juntos para sempre. Ela ouviu sua confissão desesperada e calmamente apontou a falha em sua lógica. Para tomar Alicia, ela explicou, ele primeiro teria que matar aquele a quem ela pertence atualmente. Seu irmão só conseguiu gaguejar em resposta, enquanto a realidade da tarefa o atingia. Vendo sua hesitação, ela se aproximou, segurando seu rosto gentilmente. Disse para ele acreditar nela, lembrando de que ele era especial.
Se ele conseguisse encontrar a vontade para continuar, ela insinuou, o sucesso estaria ao seu alcance. Com suas palavras de encorajamento ainda no ar, ela se inclinou e pressionou seus lábios contra os dele. Não foi um beijo simples. Sua boca se abriu ligeiramente, um indício de mordida, como se estivesse provando sua própria essência. Ele se afastou, uma onda de energia percorrendo seu corpo. Uma poderosa aura mágica irrompeu de seu corpo enquanto ele agradecia, prometendo dar o seu melhor e vencer sem falta da próxima vez. Gelaziz observava, notando silenciosamente o aumento súbito e dramático de seu poder. Enquanto ela observava a determinação renovada de seu irmão, um jovem de cabelo escuro e orelhas furadas se aproximou. Ele a chamou pelo nome, sugerindo que, da perspectiva dele, ela já havia vencido. Ela se virou para seu confidente com uma piscadela brincalhona, explicando sua vitória de forma atrevida. Afinal, seu irmão tinha acabado de ser abraçado e até beijado por uma garota fofa. Seu associado a encarou de volta, com uma expressão de choque total. Deixando-o para processar suas palavras, ela começou a caminhar em direção ao grande prédio da academia, com seu irmão e associado a reboque. Ela comentou com desdém que os estudantes simplórios de lá vivem para coisas tão triviais, aconselhando-o a tentar voltar para ver por si mesmo. Sua atenção se desviou de seu companheiro para os jardins da academia abaixo, seus olhos se fixando em um único estudante. Ragnavel Brave. O nome ecoou em sua mente enquanto ela observava da janela. Virando-se totalmente para a janela, ela agarrou a moldura, os nós dos dedos embranquecendo. Ela se perguntou em pensamentos qual poderia ser o objetivo dele, aparecendo neste cenário, neste palco. Embora não entendesse suas razões para estar ali, ela fez um voto frio e interno. Se ele entrasse em seu caminho, ela não mostraria misericórdia. Sua expressão endureceu com uma resolução sombria. Ela desafiaria este mundo maldito. Ela gravaria sua própria vontade no destino, na própria estrutura do mundo. Um único caminho se estendia diante dela, uma escolha nascida de uma maldição profunda e determinação inabalável. Destruição, essa foi a resposta que ela escolheu. Durante uma conversa particular entre as moças, Alice O'Dood pega de surpresa, corando ao ser questionada sobre os detalhes de seu encontro recente. Sua amiga, Gelaziz, insiste por informações, perguntando o que eles fizeram naquela noite e confirmando que andaram juntos pela cidade. Alice gagueja, tentando minimizar o evento. Perto dali, Ragnar Brave percebe que estão discutindo o encontro e que ele perdeu a chance de participar. Ele ouve Alice explicando como sentiram o cheiro de espetinhos grelhados e decidiram experimentar comida de rua, uma novidade para ambos. Gelaziz expressa sua surpresa por ser uma experiência nova para Alicia, e especialmente para Ragnar. Ela continua seu pensamento, refletindo que Ragnar parece um pouco protegido, ou talvez apenas inexperiente com o mundo, dado que até recentemente, ele nem sabia andar de trem. Ele ouve essa avaliação de seu esconderijo e sorri levemente, percebendo que ela o decifrou. Ele conclui que deve parecer um caso perdido em qualquer coisa fora de combate. Sua autoavaliação é imediatamente contrastada pelo pensamento interno de Alicia. Olhando para ele, ela o acha muito fofo. Ragnar, por sua vez, parece chocado e envergonhado com a reação dela. Sua amiga continuou o interrogatório, perguntando se foi Alicia quem o estava acompanhando, o que é incomum. Alicia confirma que tomou a iniciativa, até mesmo segurando a mão dele para mostrar a capital. Essa revelação choca Gelaziz. Ela se lembra que a ideia de Ragnar para um plano de encontro perfeito seria decidida rolando dados, um plano tão caótico que poderia ter transformado a capital real em um mar de fogo. Ela se pergunta que tipo de pessoa ele realmente é. Ela se lembra de outra memória do primeiro encontro deles, onde Ragnar apontou para rochas que foram queimadas pelo sopro de um dragão, observando que também mostravam sinais do trabalho de um bêbado. Depois de ouvir essas histórias, Gelaziz pergunta a Alicia se ela não quer que ele assuma a liderança. Com uma expressão gentil, Alicia simplesmente responde que está tudo bem como está. A conversa dela com Gelaziz é interrompida quando Mariana avisa que o intervalo do almoço está quase no fim, perguntando se deveriam voltar. Enquanto Mariana observa com uma expressão pensativa, Alicia olha para o horizonte, sua determinação se fortalecendo. Ela declara que seu objetivo é ser igual a Ragnar, revelando isso como a força motriz por trás de suas ações. A lembrança do tempo que passaram juntos vem à tona, Ragnar, corando levemente, agradecendo-a pela refeição. Enquanto ela se senta em um banco no jardim, um observador não visto comenta sobre seu charme, entendendo perfeitamente por que Ragnar está tão apaixonado. Tudo começou com uma semana caótica de treinamento em masmorras, onde um pequeno grupo de estudantes se aventurou na entrada de uma caverna. Depois, como se nada tivesse acontecido, os estudantes começaram a próxima sessão de treinamento prático em uma grande e ensolarada área de piscina. Ragnar Brave, parado à beira da água, perguntou-se por que sequer havia uma piscina na academia. A razão era simples. Este era o mundo de um jogo otome, onde um episódio de trajes de banho poderia surgir do nada. Do outro lado da piscina, Alicia estava ladeada por dois jovens bonitos e sem camisa. Ela emergiu, engasgando, e confessou que não era uma boa nadadora e que a água a assustava. Um dos jovens imediatamente tranquilizou Patrícia, dizendo que estava ali com ela, mas o outro interveio, insistindo que ele seria quem a ajudaria. Observando a cena se desenrolar à distância, Ragnar fez uma careta. Ele a reconheceu como tipo de evento de recompensa que se segue a uma batalha, mas a visão não lhe trouxe felicidade. Nesse momento, uma voz chamou seu nome. Ele se virou e encontrou Mariana Ocean, agora em traje de banho, perguntando se ele não ia nadar. Quando ele respondeu que iria mais tarde, ela pareceu aceitar sua resposta. Ela então sugeriu animadamente que tomassem um chá à beira da piscina, comentando que era um dia perfeito para magia. Sua expressão mudou para uma de confusão ao perguntar a Ragnar se não era ele quem estava sendo chamado do outro lado.
Ela ponderou em voz alta que as únicas pessoas que a chamavam eram Alicia e Ragna. Seu olhar se desviou para um grupo de estudantes fofocando. Eles comentavam que Mariana era uma plebeia que não havia traído muito ódio, provavelmente por ter consciência de seu status social e agir de forma apropriada. Mariana ouviu, sua expressão alegre desaparecendo em uma contemplação silenciosa. Ela está à beira da piscina com Ragna, com a mão gentilmente pousada sobre a dele. Sua mente, no entanto, está em outro lugar enquanto ela se pergunta em voz alta onde Alicia poderia estar. A pergunta dela parece despertar uma memória em Ragna, o rosto gentil de Alicia, corando levemente enquanto agradecia, dizendo que ele se preocupava demais. Sua atenção volta para Mariana, que tenta tranquilizá-lo. Ela expressa sua convicção de que Alicia ficará bem e superará qualquer problema. Por enquanto, Mariana se contenta em apenas ficar ao lado dele, praticando sua magia de água com um suspiro de satisfação. Seu momento de paz é quebrado quando um grande respingo de água irrompe da piscina, encharcando-a completamente. Ela grita de surpresa, querendo saber o que está acontecendo. A fonte é a estudante com o rabo de cavalo alto, que está praticando sua própria magia poderosa. Ela avisa Mariana com indiferença para ficar longe da piscina por segurança. Enquanto Ragna observa com uma carranca, resmungando sobre a bastarda da terra desolada, uma Mariana cega procura freneticamente por seus óculos perdidos. Ele está extremamente ciente dos sussurros dos outros estudantes. Eles veem as cicatrizes que cobrem seu corpo e recuam de medo, espalhando rumores de que ele é amaldiçoado e alertando uns aos outros para se afastarem dele, mesmo enquanto notam sua crescente proximidade com Mariana. O peso do julgamento deles recai sobre ele. Ele lamenta que fazer amigos pareça um sonho impossível, desejando alguém com quem pudesse realmente se conectar. Nesse momento, uma voz corta sua solidão. Gelazis Grangnit está ao seu lado, reconhecendo sua luta ao comentar que deve ser difícil. Ele então se senta ao lado de Ragna, com um olhar direto e firme, criando um momento de intensidade silenciosa entre eles. O gesto inesperado deixa Ragna completamente atônito, com a mente girando em incredulidade. Enquanto ele luta para compreender a situação, Gelazis o convida calmamente para se sentar. O nome finalmente se encaixa na mente de Ragna, Gelazis. E ele encara, chocado, enquanto um leve brilho de energia dança nas pontas dos dedos de Gelazis. Ele se encontra em uma grande e moderna área de piscina, movimentada com outros estudantes aproveitando a água sob o sol. Enquanto ele se mantém afastado da multidão, Gelazis o observa atentamente. Internamente, Gelazis nota que está em sua primeira conversa com um alvo de captura e o considera difícil de ler, admitindo para si mesmo que não vai dar certo. A atenção direta faz Ragna suar de nervosismo. Ele pergunta a Gelazis por que se aproximou dele e questiona se não deveria se juntar aos outros na piscina. Virando-se de costas ligeiramente para olhar a água, Gelazis afirma simplesmente que não se dá bem com ela. Ragna parece surpreso com a simples admissão. O foco de Gelazis então muda, e ele comenta que, mais importante, Ragna tem um corpo incrível. Atrapalhado com o elogio, Ragna explica que conseguiu seu físico durante seu tempo no território Freip, lamentando internamente que deveria ter vestido uma camisa. Gelazis então pergunta sobre uma ferida em suas costas. Seus pensamentos se voltam para uma imagem de Alicia. Ele decide que, enquanto ela não estiver escondendo suas próprias feridas, ele também não se importa que as suas fiquem visíveis. Agora sentados em um banco juntos, Gelazis expressa sua admiração, observando que o território Freip esteve em guerra com um país vizinho por muito tempo e que Ragna parece forte. Ragna dispensa o elogio, apontando que Gelazis também possui um físico bem treinado. Ele sorri levemente, concordando que ambos têm suas dificuldades. Gelazis concorda, atribuindo sua própria condição à sua criação e à maneira como foi ensinado. Apesar do aparente momento de conexão, Ragna está internamente sobrecarregado de ansiedade social, começando a suar enquanto pensa em seu mordomo ausente, Sebas, sobre como a situação é incrivelmente constrangedora. Ele ainda estava processando a conversa quando Gelazis o chamou. Ragna se virou, uma gota de suor na têmpora, com uma expressão de pura confusão enquanto Gelazis apenas o encarava de volta, com o olhar fixo e intenso. Durante uma pausa em seu treino, Ragna Brave, sem camisa, é abordado por Gelazis Grangnit, que faz uma pergunta inesperadamente pessoal, se ele já segurou a mão de alguém. Ragna só consegue responder com um som de confusão. A pergunta abrupta deixa Ragna desconcertado. Ele percebe que Gelazis ignorou completamente o fluxo da conversa, avançando com sua própria agenda. Não há dúvida em sua mente sobre o que esse comportamento significa. Sua percepção se solidifica. Esta é a fase emocional de Gelazis, uma mudança previsível que ocorre depois que alguém coleta 18 flags com ele. Ele se pergunta freneticamente por que essa progressão de jogo está acontecendo com ele, convencido de que deve ser um erro. Ele se lembra de como Gelazis, que sempre manteve distância, deveria desenvolver um interesse em comum na protagonista, Alicia, e constantemente fazer perguntas a ela. O desvio do caminho esperado é desconcertante. Gelazis, no entanto, oferece uma explicação simples para sua linha de questionamento, afirmando que simplesmente ficou curioso sobre Ragna. As palavras são para Ragna como uma linha de voz de avanço de relacionamento, consolidando ainda mais sua teoria sobre as mecânicas de jogo em ação. Suas palavras não acalmam a mente acelerada de Ragna. Ele imagina Gelazis se aproximando demais de Alicia e se preocupa que, nesse ritmo, Gelazis possa fazer um avanço repentino e indesejado sobre ele. Ele cerra os punhos, seu corpo se tensionando. Decidindo que precisa acabar com isso, ele se prepara para desferir o que chama de seu golpe especial, o soco de rejeição estilo Brave. Mas antes que ele possa desferir o soco, Gelazis o interrompe com outra pergunta direta, sua voz cortando a tensão. O que você gosta na Alicia? A pergunta o deixa momentaneamente sem palavras, capaz de emitir apenas outro confuso
Gelaziz olha para baixo, sua expressão indecifrável, e pergunta o que há de errado, sua frase terminando com um silencioso porquê. Ele então levanta o olhar, um sorriso conhecedor e perturbador se espalhando por seu rosto enquanto se inclina para perto. Ele fala com uma certeza arrepiante. Originalmente, você não deveria estar aqui, ainda. Ele e Ragnar ficaram em um silêncio tenso perto da piscina coberta, seus olhares fixos um no outro. Gelaziz exibia uma expressão calma, quase presunçosa, enquanto o rosto de Ragnar era uma máscara de apreensão cautelosa. Sua quietude perturbadora parecia irradiar uma pressão palpável. Ragnar, suando levemente, só conseguia se perguntar sobre a confiança do outro, murmurando um reconhecimento baixo e incerto. Ele então confirmou os medos de Ragnar, afirmando claramente que sabia que Ragnar era quem esteve na parte mais profunda antes, uma referência clara a uma batalha passada e oculta. Ragnar exigiu saber por que Gelaziz viera atrás dele agora, tão abertamente em plena luz do dia. Sentado à beira da piscina, Gelaziz declarou que era uma declaração de guerra, prometendo que não deixaria Ragnar ficar com Alice. Seus pensamentos vacilaram com o desafio repentino, mas foram interrompidos por uma voz alegre chamando da água, dirigindo-se a alguém como Gelaziz. Uma jovem com um laço no cabelo nadou até Ragnar, confundindo-o com o outro garoto. Ela mencionou que Gelaziz não era bom com água e se ofereceu para praticarem natação juntos. Atrapalhado, Ragnar murmurou que estava indo. Do outro lado da piscina, o verdadeiro Gelaziz observava a interação. Ele supôs corretamente que Ragnar nunca havia beijado ninguém, e então admitiu sua própria derrota no encontro anterior. Com isso, ele declarou, o placar deles estava agora em uma vitória e uma derrota para cada um. Perto dali, um grupo de outros estudantes terminou de nadar, decidindo sair e relaxar na sombra. A cena casual de seus colegas discutindo entre si, no entanto, causou uma onda de angústia em Ragnar. Ele agarrou a cabeça ao ouvir um deles questionando o outro com raiva, perguntando por que ele ainda estava tentando conquistar uma garota em particular. Seus pensamentos entraram em uma espiral de confusão. Ele não conseguia compreender por que alguém do Harém de Patrícia estaria envolvido nisso, ou por que agora estavam tentando conquistar Alicia. As regras sociais deste mundo eram totalmente incompreensíveis para ele. Ele ferve de raiva, ameaçando trazer Ônix, o dragão, para aniquilar os culpados responsáveis pelo conflito. Uma voz ríspida corta sua fúria, mandando-o parar. Gelaziz para diante dele em um maiô escuro de peça única, com uma expressão severa, enquanto pergunta que tipo de coisas perigosas ele está resmungando. Sua mente exibe a imagem de uma besta monstruosa enjaulada, forçando as grades enquanto seus cuidadores lutam para contê-la, um reflexo de sua própria raiva mal contida. Ela pergunta se alguém lhe disse para se conter. Ele nega, esclarecendo que simplesmente alguém que ele quer matar. Sua expressão suaviza um pouco com preocupação. Ela lhe diz que, ultimamente, tem ouvido falar de muitos ferimentos vindos de sua turma. Ela o adverte que, se ele continuar com essa fúria imprudente, a posição dele e de seus aliados só vai piorar. Enquanto fala, ela ergue uma coleira grossa com fivela. Ele pega a coleira sem hesitar. Atrapalhada, ela gagueja que ele não precisa realmente colocá-la, especialmente com outros observando, mas ele afirma calmamente que a usará hoje. Com a coleira presa em seu pescoço, ele faz uma declaração solene para Gelaziz, Alicia não é minha. Eu sou da Alicia. Gelaziz se vira, comentando com alguém não visto que essa exata atitude é o que separa Ragnar deles. Seus pensamentos são interrompidos quando Mariana se aproxima apressada, perguntando freneticamente se alguém viu seus óculos, completamente inconsciente de que eles estão em sua própria cabeça. Ragnar observa, um pensamento se perdendo em sua mente. Enquanto isso, observando à distância, o confidente de Gelaziz nota com preocupação que seus oponentes deram o primeiro passo ao recuperar uma relíquia sagrada. Ele questiona se isso significa que a verdadeira natureza deles foi descoberta. Ragnar está sozinho, com a grossa coleira de couro agora presa em seu pescoço. Um leve rubor tinge suas bochechas ao notar um calor sutil emanando dela. Ele toca a coleira, sua expressão se tornando pensativa enquanto processa a sensação. Em outro lugar, enquanto o sol brilha sobre uma grande propriedade, o confidente de Gelaziz reafirma seu próprio voto silencioso. Ele resolve proteger os dois, seja nas sombras ou na luz, entendendo que deve permanecer sempre vigilante. Em um dia ensolarado na academia, Alicia O'Dood protege os olhos do sol, comentando sobre como as roupas de verão são uma bênção. Mariana Ocean se aproxima e pergunta o que ela está fazendo. Alice explica que está procurando por Ragnar, mas ele não parece estar por perto durante o intervalo do almoço. Um leve rubor surge no rosto de Alice enquanto ela admite silenciosamente para si mesma que esperava almoçar com ele. Enquanto isso, Ragnar está sentado sozinho, perdido em pensamentos. Perto dali, duas outras estudantes conversam sobre as férias de verão que se aproximam, com uma delas suspirando que adoraria sair de férias com um homem de quem gosta e talvez até trocar um beijo. Ao ouvi-las, Ragnar junta as mãos, percebendo que está diante de uma situação séria. Sua concentração é quebrada por Mariana, que pergunta se ele estava imerso em pensamentos. Ela aponta que uma magia perigosamente maliciosa está vazando dele e o informa que Alice o estava procurando. Ragnar se desculpa, insistindo que não era nada importante. Ele explica que estava apenas realizando uma detecção mágica para a turma de Alicia, embora lamente internamente por ter feito algo terrível. Ele então se vira para Mariana e faz uma pergunta direta. Durante o verão, não é natural que garotos e garotas queiram se aproximar, talvez até se beijar? A pergunta deixa Mariana completamente sem graça. Ela desvia o olhar, corando profundamente. Ela gagueja que ele não deveria perguntar essas coisas a ela, insistindo que, para ela, ainda não é o momento. Depois de se recompor, ela adivinha corretamente sua verdadeira preocupação.
Pigarreando, ela afirma que entende. Ele está preocupado que Alicia possa ser conquistada por outra pessoa. Ele se inclina para frente, sério, questionando quem iria atrás de uma mulher que já está noiva e morando com o noivo. Ele se pergunta em voz alta se alguém normalmente faria isso, enquanto sua imaginação conjura a imagem de um homem de aparência sinistra. Ele rapidamente esclarece que é apenas uma verificação de antecedentes, uma simples precaução. Sem se impressionar, Mariana o encara e declara que vai contar para Alicia. Ragnar entra em pânico, implorando para que ela espere. Ele permaneceu em silêncio enquanto Mariana questionava suas ações. Ela ressaltou que, se ele estava realmente tão preocupado com Alicia, poderia simplesmente ficar com ela o tempo todo, perguntando por que ele sempre desaparecia tão rapidamente. Ele explicou que não pareceria certo tomar o tempo dela com os outros. Além disso, ele se preocupava que, se estivesse sempre com ela, ela poderia enfrentar críticas por causa dele. Ela pareceu surpresa com o raciocínio dele, exclamando que não se importaria com tais críticas e que tinha certeza de que Alicia também não se importaria. Quando a ficha caiu e ela percebeu que era por isso que ele a estava evitando, Ragnar insistiu baixinho que ele, no entanto, se importava. Sua declaração silenciosa foi interrompida por uma voz familiar. Alicia havia se aproximado, chamando seu nome e o assustando. Ela sorriu radiante, aparentemente sem perceber a conversa tensa, e o convidou com entusiasmo para a biblioteca depois da aula. Ela sugeriu que todos trabalhassem juntos na tarefa das férias de verão. Mariana, observando a situação, comentou como era frustrante assistir de fora. Vendo a hesitação de Ragnar, ela ofereceu uma solução, afirmando que conhecia um lugar bom e tranquilo para eles estudarem. Ragnar considerou sua própria tendência a se preocupar e tentar ser atencioso. Ele se perguntou se Alicia havia percebido isso, notando que ela muitas vezes parecia solitária, mas nunca falava sobre isso. Mariana continuou seu pensamento em voz alta, refletindo que, se cuidar um do outro resultava apenas em manter distância, parecia mais lógico simplesmente ficarem juntos o tempo todo. Sua franqueza fez com que tanto Alicia quanto Ragnar se contorcessem, com Alicia resmungando que a conversa estava lhe dando azia. Com o plano traçado, Mariana se despediu, prometendo vê-los depois da aula. Ragnar resolveu falar com Alicia e explicar a situação adequadamente, reconhecendo em particular a assertividade de Mariana, uma característica digna de uma ex-protagonista. Ele encontrou Alicia mais tarde, pedindo desculpas pela espera, embora ela tenha garantido que acabará de chegar. A conversa deles foi abruptamente interrompida por Mariana, que apareceu entre eles com um estalo surpreendente e prontamente os levou para seus lugares. Ela começou a sessão de estudos dirigindo-se diretamente a Ragnar, agradecendo por sua preocupação, mas afirmando que seus sentimentos eram completamente óbvios. Ela continuou, apontando a discrepância em seu comportamento. Observou como ele visita Alice em seus dias de folga e até sai em encontros com ela, mas na escola, ele permanece visivelmente distante. Envergonhada, Mariana admitiu que entrou em pânico, e por isso interveio com tanta força. Alicia, no entanto, lançou-lhe um olhar cortante, afirmando firmemente que não era da sua conta e que eles lidariam com as coisas em seu próprio ritmo. Apesar de sua resposta ríspida, o rosto de Alicia corou enquanto ela abruptamente dizia a Ragnar para se apressar e sentar ao seu lado. Nesse momento, Sebas e uma criada chegaram carregando uma pilha enorme de deveres de casa, com o mordomo anunciando alegremente o plano de terminar tudo rapidamente para que Ragnar não tivesse que levar o trabalho para seu domínio. Ragnar então se virou para Mariana, explicando que eles estavam com falta de pessoal e que talvez precisassem da ajuda dela às vezes. Um pouco sobrecarregada, ela perguntou hesitantemente se estava tudo bem em se juntar a eles, e ele prontamente confirmou que sim. Com o assunto resolvido, os três começaram o trabalho. Enquanto se sentavam ao redor da mesa com os livros abertos, Alicia sugeriu com entusiasmo que eles também incluíssem um pouco de treinamento de magia na sessão. Alicia ou Duodo pergunta a Ragnar Brave que tipo de lembrança ele planeja comprar. Ao lado de uma xícara de café fumegante e um saco de grãos, ele responde que provavelmente levará grãos de café. Ele explica seu raciocínio, quer que todos em casa provem o quão incrível estava o café que tomou na casa de Mariana. Ao ouvir isso, Mariana Ocean se anima, oferecendo-se com entusiasmo para fornecer os grãos. Ela declara que tem um estoque enorme em casa e insiste que todos peguem um pouco. Ela então admite, com certo embaraço, que antes mesmo de começar na escola, ela se empolgou, certa de que não passaria no exame de admissão, e acabou comprando uma quantidade enorme de grãos. Agora, ela confessa, não consegue consumir tudo apenas nos fins de semana. Ouvindo isso, Alicia concorda em aceitar a oferta dela. Mariana junta as mãos em alívio, enquanto Ragnar também confirma silenciosamente que concorda. Ele então se vira para Mariana com um pedido. Ele pergunta se ela estaria disposta a mostrar a toda a família Brave suas técnicas para fazer café, para que todos possam compartilhar a experiência. Mariana sorri calorosamente, concordando imediatamente. Embora afirme humildemente que não tem habilidade suficiente para ensinar, ela promete fazer o seu melhor. Ragnar considera que não apenas o sabor do café dela é excepcional, mas, como melhor amiga de Alicia, ela sem dúvida será bem-vinda pelos funcionários de sua casa. Ele diz a ela que vai apenas pegar alguns materiais e pergunta se ela precisa de algo. Mariana agradece, respondendo que está bem. Ele caminha por uma grande biblioteca, com as mãos nos bolsos. Ele para quando encontra a seção que procurava, Estudos dos Sábios. Enquanto ele está ali, uma voz familiar vem de um corredor próximo. Ele se vira e vê Alicia rindo enquanto um jovem se ajoelha diante dela, exclamando que faz cócegas. O jovem, segurando a mão dela, é Castor von Pentagram, filho do primeiro-ministro da nação. Ragnar observa a cena se desenrolar, reconhecendo Alice em seu papel como Patrícia, a falsa heroína.
Castor a olha com carinho, refletindo que o amor é sempre assim. Ele observava, atônito, enquanto Castor abraçava Alicia, chamando-a de Patrícia e sua santa mãe. Castor implorou para que ela lhe fizesse um afago gentil, e ela atendeu, chamando de bom menino e elogiando seu admirável trabalho nos bastidores. A cena bizarra o deixou desnorteado. Sua mente só conseguia processar um pensamento em sua incredulidade, um filhinho da mamãe. Simplesmente não podia ser. Esse comportamento contradizia tudo o que ele sabia. Castor deveria ser um homem inteligente e responsável. Não havia nada parecido no jogo. A revelação o deixou abalado. Enquanto tentava entender a situação, uma lembrança de uma conversa diferente veio à tona. Alicia falando com o príncipe Edward, perguntando com preocupação o que havia acontecido com ele e se ele havia seguido em frente. Mas a cena presente era muito mais intensa. A voz de Castor interrompeu a lembrança enquanto ele implorava: Patrícia, por favor, espere por mim. Ele então expôs seu plano, prometendo que na próxima eleição do conselho estudantil, ele garantiria sua entrada para que pudesse indicá-la. Alicia fingiu incerteza, perguntando se uma plebeia como ela realmente conseguiria. Acariciando seu cabelo, Castor a tranquilizou, afirmando com convicção que conhecia o talento dela melhor do que ninguém. Sua confiança vinha do passado deles. Uma lembrança revelou o primeiro encontro deles em uma companhia de comércio, onde ele confessou que ela estava em seus pensamentos desde então e que ele nunca imaginou que se encontrariam novamente na escola. Essa história alimentou uma rivalidade. Em outra lembrança, o príncipe Edward afirmava que Alicia estava destinada a ele, mas Castor rebateu que a conheceu primeiro. Era por essa razão, ele declarou, que queria que ela o escolhesse. De volta ao presente, Alicia deu sua resposta. Ela se inclinou e beijou a bochecha de Castor, sussurrando que era algo que ela nem mesmo havia feito com Edward. Com uma expressão suave e mais firme, ela perguntou se ele entendia agora. O gesto dela deixa Castor com uma expressão de profundo alívio. Ele fecha os olhos e sussurra seus agradecimentos, sentindo que finalmente conseguirá dormir em paz. Enquanto ele saboreia o momento, Ragnar escapa de seu esconderijo, e o clique suave de uma porta marca sua partida despercebida. Ele se senta em uma escadaria próxima, soltando um suspiro pesado. A ficha cai. A Alicia pode estar cultivando seu relacionamento com Castor desde a infância. Que astuta, ele pensa, enquanto uma gota de suor escorre por sua têmpora. Seus pensamentos conturbados são interrompidos por uma voz calma. Uma jovem com um grande laço no cabelo aparece ao seu lado, comentando sobre sua péssima educação por espiar o beijo de alguém. Ela observa com uma expressão de quem sabe das coisas, acrescentando que os fios da trama de Alice estão perfeitamente tecidos.